Você deixaria seu filho ou sua filha, criança ou adolescente, sozinha numa praça pública? Né? Ninguém fala, na madrugada, todo mundo fala assim, não. Mas e na internet? O Bem Comum é um oferecimento. Dê Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos, realizando e protegendo sonhos. Siga @Dê Valor Seguros. Dr. Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número 1 de Joinville. Siga @Tiago F. Luiz Odonto. Lisboa espera por ti, receptivos e tours privados em roteiros diários exclusivos em Portugal. Experiências culturais e gastronômicas é com a Lisboa Espera por Ti. Siga no Instagram, @Lisboa Espera por Ti Tours. Hope Store, roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct @Hope Store Oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum? Então entre em contato agora mesmo pelo @Bem Comum e saiba como você pode voar com a gente. Bem em Comum. Olá, seja muito bem-vindo ao Bem Comum. Uma ótima quarta-feira de feriado para você. Espero que tenha sido bacana, espero que você tenha descansado, que você que gosta desse movimento tenha ido lá assistir o desfile, você que participou da mobilização verde e amarela também tenha dado tudo certo hoje e que tenha sido um dia especial. E para fechar com chave de ouro, esse feriadão no meio da semana, que é coisa linda de Deus, né? Pra gente encurtar um pouquinho a nossa semana. Uma cara de domingo, essas horas da noite já, né? Daqui a pouco você vai ligar e vai ver que não tá passando Fantástico. Por quê? Porque ainda é quarta, ainda vai estar passando Pantanal. Mas para você que é uma opção boa, estamos aqui para você. E hoje vamos bater um papo muito bacana com o Cláudio Júnior, ele que é o criador de um projeto que eu achei muito legal, conheci no Instagram, chamado Proteja Seus Filhos. Nós vamos falar sobre isso e muito mais, então vem com a gente. Se você tiver alguma dúvida durante a conversa, eu vou estar de olho no chat na medida do possível para interagir com vocês e transmitir as perguntas para o Cláudio aqui, beleza? Claudião, seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, dessa vez deu certo, né, com vocês. É verdade. Então, estou muito à vontade, feliz de estar aqui, muito bem recebido. E espero muito que a nossa mensagem possa chegar a todas as pessoas e nós consigamos aqui transmitir e passar informações para que a gente consiga tocar, né, mesmo que um pouquinho na vida das pessoas que estão aí nos vendo. É um prazer, novamente, como disse, estar aqui com vocês. Perfeito. O Cláudio, ele já era para estar aqui com a gente há alguns dias atrás, já teve na nossa agenda aí, mas infelizmente o dia que o Cláudio veio aí, ficamos conversando bastante, porque vocês que não participaram da conversa, porque a gente não conseguiu transmitir. A gente deu problema nos nossos equipamentos aí, e deu tudo certo, a gente conseguiu nesse feriado remarcar. E a gente fez questão de fazer o mais rápido possível, porque a gente tinha muito interesse em bater esse papo. A gente conversou sobre muitas coisas nos bastidores, né, Claudio? Muito A gente descobriu que a gente tem uma porrada de coisa em comum. Mas é um projeto muito curioso, que vocês vão... Você que não conhece, tenho certeza que você vai curtir, saber que existe algo assim sendo feito, sendo pensado. Mas antes, eu gostaria que as pessoas conhecessem você, cara. Conhecer um pouquinho da tua história. De onde você é, Cláudio? Sou aqui de Joinville. Você aqui de torcedor do Jack, não? Torcedor do Jack, fui muito tempo no Jack, né? Aquela época? Naquela época boa, porque agora ele nasceu. Mas melhorou, né? Hoje eu tava ouvindo a rádio e o Jack ganhou ontem, parece, de 4-1, e aí vai voltar aqui. Eu tô pensando em levar meus filhos a primeira vez. Espera dar uns 3 vitórias seguidas, não se ilude, não. Se o time gosta de iludir o torcedor. E você se criou onde aqui? Aqui no Floresta, na Rua Farroupilha, pertinho aqui. Primeiro curso que eu fiz, técnico, foi aqui no Sedup, então eu frequentava bastante aqui próximo a vocês. Mas pela região do Floresta, Anitta Garibaldi, morei agora recente aqui na Botafogo também, e agora fui lá, agora eu sou agro. Outro extremo. Agora eu sou agro, sou técnico, fui lá pro Vila Nova. Foi pro Vila Nova. Então, pensando mais no bem, né, da família, das crianças, saindo do apartamento, nós fomos para uma casa lá e estamos muito felizes, é muito legal. Quantas crianças você tem, Cláudio? O Benjamin tem 2 anos e pouquinho, e a Helena, nossa princesa, tem 5 anos. 5 anos. 2 filhos, espero que sejam os 2, apesar de gostar muito de Mas criança. tá no padrão.
Tá no padrão. Tá no padrão. Uma menina, e sou casado com a Pri, minha esposa já... Não desde vai 2014, vacilar agora. É que eu tô ruim de contagem aqui. Mas 9 anos pela minha 9 conta. anos, é isso, obrigado. E fora o tempo que a gente namora, então... O projeto em si, né? Eu, Cláudio Júnior, né? Eu tenho 40 anos. 40? 40 anos. Tá muito bem. Então, eu tô bem. O beach tênis tá te fazendo bem. O beach tennis faz bem. Tô com meta aqui de te levar para jogar beach tennis. Não precisa ficar bem, mas pra te fazer esporte também. Ó o bullying, galera. Eu trabalho já na área comercial de uma empresa de automação, a Pollux, há 15 anos, então formado. Sou formado em parapsicologia e ciências mentais. Acho que a gente pode falar um pouquinho disso até para quebrar um pouquinho dos paradigmas do que é esse curso. Mas foi através dele, através do TCC, quando nós fomos trabalhar no TCC para ajudar algumas pessoas, eu descobri, né, os números, que nós vamos falar aqui um pouquinho também, sobre as questões das violências contra as crianças. Né? O quanto que isso na criança causa problemas na vida adulta também. E foi aí que comecei a ajudar algumas pessoas, a entender um pouquinho das pessoas, mas devido à minha profissão, eu não conseguia estar toda segunda-feira aqui em Joinville, onde que nós pensamos, e aí eu recebi um sinal, eu posso dizer que foi um sinal mesmo de Deus, onde que eu estava no carnaval, uma tranquilidade junto com a família, e, poxa, o que eu posso fazer para ajudar o mundo, né? Continuar ajudando, uma vez que eu não conseguia atender as pessoas. E aí eu recebi um sinal de crianças. Eu falei, pô, como crianças, né? Como que eu vou ajudar crianças não conseguindo estar aqui devido a tantas viagens? E aí onde que, aos pouquinhos, foi acontecendo, e nós criamos o Proteja Seus Filhos. Legal, nós vamos destrinchar ainda mais essa história. O Cláudio, vamos voltar na página da tua história ali, da tua linha do tempo ali. Você fez curso técnico em quê? Antes de... Eletrotécnica. Eletrotécnica. Beleza. E aí você foi trabalhar na área comercial, mas dentro desse... Eu comecei na eletrotécnica formando, e aí trabalhei em uma outra empresa. Através de um colega que já trabalhava na Pollux, ele me abriu a oportunidade para conhecer a empresa e trabalhar lá, lá em 2004, né? Na parte técnica. Então, utilizando o conceito, né, que eu tinha aprendido, desenvolvendo para trabalhar na parte de elétrica, montagem de painéis, equipamentos e máquinas. E aí fui evoluindo dentro da empresa, que em 2000 até 2008 ali, tinha passado por algumas etapas dentro da empresa, desde montagem, coordenação, aí fui para a parte comercial, mas não me sentindo preparado, ainda eu pedi sair da empresa, fui trabalhar na RBS, trabalhei no SBT, na parte de venda de publicidade, então criei ali uma boa bagagem. Tudo aqui em Joinville? Tudo aqui em Joinville. Trabalhei quando eu saí da Pollux numa empresa de automação lá de Curitiba também, daí na área comercial. A experiência foi legal, mas não tão saudável, viajava muito, não ganhava dinheiro, então não estava bom nem para mim, nem para o empregador. Decidimos encerrar o contrato, e aí em 2011, né, 3 anos depois, eu uma oportunidade, encontrei um dos colegas no casamento, e aí eu falei, poxa, eu gostaria de voltar para a Pollux, e voltei em 2008, aí já na área comercial, né, para atender uma pequeno grupo de clientes, mas aí foi realmente já crescendo, e até... Quando é que apareceu a parapsicologia nisso aí? Legal. A minha madrasta, ela é proprietária do Instituto de Parapsicologia aqui de Joinville. E aí a minha irmã me convidava sempre para conhecer, e eu me renegava, eu entendia parapsicologia de uma forma pejorativa, não entendia como... Como que... Eu falava, a minha resposta assim, cara, isso é coisa de macumba, e eu não quero fazer isso daí, tá louco, não sei o quê. Né? Eu não tenho conhecimento suficiente para ter preconceito. Eu sei menos 2 sobre o assunto. Mas qual que é o preconceito que a galera tem com a parapsicologia? O que a galera pensa, quem não conhece ou quem sabe superficialmente? Quando a gente fala em parapsicologia em si, as pessoas ligam diretamente a fenômenos paranormais. Ok? E aí, dependendo da tua crença, né? Da tua crença, e natural que as pessoas, né, são guiadas pelas suas crenças, as pessoas entendem de uma forma pejorativa o que é a parapsicologia. Mas a parapsicologia, ela vai muito além disso. Como qualquer tipo de estudo, né? Ele tem a questão de entendimento de fenômenos paranormais, e aí
Isso propriamente dentro da religião acontece, alguns temas que... Mas não era o objetivo do meu curso, né? Do meu objetivo como pessoa, mas o meu objetivo sempre foi ajudar pessoas. Então, dentro da parapsicologia, nós entendemos sobre tudo, sobre psicologia, sobre autoconhecimento, sobre ciência, sobre química do corpo. A gente aprende muito, especialmente essa questão de autoconhecimento, que muitas das vezes, né, especialmente nós que somos casados ou dentro de uma empresa, dentro de um grupo, nós conhecemos muito bem nossos amigos, nós conhecemos muito bem as nossas esposas, nossos familiares, mas a gente não consegue entender, nós não nos conhecemos corretamente. O que te causa a dor, o estresse, a preocupação, os medos, né? Então, a partir do momento que tu começa a entender, compreender um pouquinho disso, a tua mente abre e amplifica muito. E aí, a parapsicologia, ela atua muito nisso. Mas tem coisa paranormal envolvida? Tem. Eu nunca tive nenhum tipo de relação com a paranormalidade, né? Nunca tive. Eu sou cagão dessas coisas. Se a gente for avaliar... Você vê alguma coisa aqui dentro do meu quarto, você nunca... Eu cheguei a hora que eu entrei aqui, cara, mas aí eu pedi licença e eles foram embora. Tô brincando. For do bem que fique, for do mal que vai embora. Mas assim, poxa... Eu tô falando sério, não me conta. Não, pode deixar. Não aponta. Apontou pro nada, eu já fico... Pessoal, relaxa. Não, eu não tenho, mas a parapsicologia é algo muito legal, assim, muito bonito, que me fez abrir muito a mente, especialmente me levar para esse objetivo de ajudar pessoas. Uhum. Então, muito em relação do projeto, da minha vida, tantos outros projetos que eu participo, é ajudar pessoas a entender o quanto que essas pessoas, né, estão perdidas aí ao mundo, necessitando de um apoio, de alguém para ouvir, alguém para conversar, alguém para orientar, e ela me ajudou bastante. E aí, dentro da parapsicologia, quando eu fui fazer meu TCC... Quanto tempo leva para se formar para... 2 anos e quase 3 anos. Só que é um final de semana por mês. É sábado e domingo, um final de semana por mês. Não é... É reconhecido? Ele é reconhecido. Algumas das técnicas, assim como o reiki, por exemplo, que é... Sabe o que é reiki? Imposição de mãos, imposição de mãos para cura. O próprio SUS, né, reconheceu e é uma atividade né, que a gente utiliza dentro da parapsicologia, mas também tem cursos específicos de reiki. Eu sou formado em reiki, onde que nós fazemos a imposição de mão como cura. E aí, se for olhar um ponto de vista neutro, basicamente, né, a igreja faz isso desde os tempos mais primórdios. primórdios. Que eu te falar, exatamente isso. É o que a igreja faz, é o que... Aí vamos voltar um pouquinho, os curadores faziam, era o que as bezendeiras faziam, mas assim, é a fé da pessoa que faz com que... Mas no reiki, vou ter que explorar, eu não sei. Cara, eu quero poder responder tudo isso, né? Eu sei -2, como eu falei, sobre os assuntos. Tome café aí, cara, pelo amor de Deus. Você sirva aí, fica à vontade. Eu sei -2. Vamos falar do reiki. Teve um cara que veio aqui, quem veio? Acho que foi o Mr., cara, o Mr. Way, o último Mr. Joinville que teve. Eu teve aqui falando com a gente, ele me falou alguma coisa sobre isso, assim, até que ele curte muito essa parada, assim, esse negócio, assim, e entende um pouco mais, mas eu não explorei muito esse assunto. E eu vou abrir um parênteses aqui muito rápido. Uma sugestão é colocar, tem uma pessoa muito, muito legal para debater sobre isso, chama Cauê Fonseca, ele é do Instituto, ele é meio irmão, e é um cara muito legal. Eu acho que faz sentido o cara novo que pode, não que, né, além do que a gente vai falar aqui, do objetivo, mas falar sobre... Ele manja mais tecnicamente. Tecnicamente ele tá lá e é um cara muito, muito do bem, é uma pessoa que, poxa, é uma pessoa que sente energia, assim, é uma pessoa que eu amo muito e ele pode colaborar muito futuramente, talvez tá aqui na cadeira. Sou ruim com esse negócio de energia também, daí depois a gente vai ter que falar sobre isso aí também. Vamos pro reiki primeiro. Porque minha mãe tem... Mano, Luana, fala pra minha mãe assistir isso aqui, manda pra ela lá. O reiki. O que é o reiki, cara? O que é... Quando você está estudando isso aí, eles falam sobre isso? Eles falam sobre essa conexão divina que existe? Porque para mim, que sou cristão, a imposição de mãos é uma parada que já existe há muito tempo, desde os tempos mais primórdios. E a renovação carismática também, enfim, os movimentos mais pentecostais exploram muito o que a gente chama dos dons do Espírito Santo e tudo mais. Entre eles é o dom de cura ou qualquer coisa do tipo, e muitas vezes orando em ponto, colocando a mão. O reiki passa por isso ou fala disso de forma mais técnica, mais... Não, o reiki é muito técnico, né? Mas também é crença. O reiki, e aí estou respondendo a tua pergunta técnica, né? Quando nós fazemos o curso, ele não está ligado, por exemplo, a Deus em si, utilizando da gente como cura, como ferramenta de cura. Até porque a gente não tem controle. Não tem. Mas não é a resposta técnica para ti, né? A gente não tem o envolvimento com a religião
para a parte técnica do reiki. Ela se explica através, por exemplo, eu não vou lembrar agora, né, mas é um exemplo de curadores ancestrais que utilizaram a técnica. Então, por exemplo, são símbolos reiki que tu utiliza como uma ferramenta da energia do universo para a cura. Legal? Então, assim, não tem, por exemplo, eu estou utilizando a ferramenta de Jesus Cristo, de Deus, ou de Buda, ou de Alá, o que é que seja, né? Independente da crença das pessoas, mas é uma forma de utilizar as energias do universo para a cura. Assim como nós temos o poder de nos prejudicar, como nós temos o poder de... Mas isso é bem mais fácil. Oi? Isso é bem mais fácil. Mas, por exemplo, com o teu pensamento, né, tu pode gerar coisas ruins pro teu corpo, como câncer, dependendo do teu pensamento, a depressão. Sério? Sério, é isso, né? A nossa energia, como nós estamos falando sobre energia, a nossa energia, o nosso pensamento, ele faz a gente ter coisas magníficas, maravilhosas. Não quero pensar nisso, então. Se tu pensar, se tu ficar, né? Por que a depressão, né? A depressão, ela inicia como depressão, mas ela gera vários outros problemas na pessoa, né, que ela vai se afundando. E isso transfere para o corpo. Tem um psicossomático. Eu falo muito sobre isso. Não tá mais no Netflix, cara, mas, pô, eu indico muito às pessoas. E aí, no podcast é isso, né? A gente vai... Que agora que eu estiver muito longe, tu me puxa, tá? Não, mas vamos viajar, que isso é feito pra isso. Tem um documentário, cara, que é muito legal. E eu queria ter... Pra ter uma ideia, quando tinha aquela locadora na frente do Miller ali... Magic. Magic? É isso. A menina, meu Deus, mas tu vai ver isso de novo? Eu falei, eu vou, que eu não entendi ainda, eu quero entender. O nome se chama I Am. I Am. Ele é do cara, é um documentário real, e ele era o diretor, o cara que lançou Jim Carrey no Mentiroso, Ace Ventura. Ele era o diretor do Jim Carrey naquele momento, ele que lançou o cara. Então o cara tinha milhões e milhões, tinha várias mansões, tinha que não é que eu tô falando, no documentário ele fala carros, vida, luxo, loucura. E aí num determinado dia ele saiu para pedalar e ele caiu e bateu a cabeça fortemente. E existe uma doença que eu não vou lembrar agora, mas é uma doença onde que os lutadores de boxe, jogadores de futebol americano, de tanto bater a cabeça, eles ficam com um zumbido dentro do ouvido, na cabeça. Tu imagina ficar 24 horas, 365 dias com esse barulho. E aí há um índice muito alto de gente que ceifa a sua vida. Pra silenciar o bagulho. Para silenciar, que é um sofrimento muito grande. E ele chegou a pensar nisso, ele se afastou das pessoas, etc. E ele teve a cura. Ele se curou. Não é muito difícil que aconteça. Mas ele se curou ou se autocurou? Não, ele se curou. Ele autocurou, porque ele não tinha cura, né? Não foi exames. Mas ele não trabalhou nisso. Não trabalhou nisso, Perfeito. né? Não foi. Foi algo que aconteceu ali. E aí o que ele fez, cara? Ele juntou mais 4 pessoas, né, da equipe, e ele rodou o mundo com pessoas inteligentes, escritores, líderes religiosos, né? Perguntando 2 coisas. O que está acontecendo com o mundo, né? E o que nós podemos fazer para melhorar? Cara, e aí quando tu faz essa pergunta, se eu fizer essa pergunta para ti, tu vai refletir sobre muita coisa, né? Muita coisa, olhando com a tua dinâmica. Mas o que eu quero falar com isso é que a questão da energia, e ele faz um exame, um teste disso, ele coloca aqueles iogurtes naturais, tem o nome aí, o iogurte natural, que tu coloca aqui com eletrodos, e ali ele começa a pensar só coisas boas. E aí no outro ele só começa a pensar coisas ruins. O que ele coloca pensamento positivo, ele desenvolve, ele se prolifera. O que coloca pensamento negativo, ele se contamina, ele diminui, ele morre. Tá brincando? Assim como é com as plantas, não tem já testes que faz assim, uma planta... Não sabia disso. Faz esse teste, pega uma planta e vai lá assim, você é linda, você é maravilhosa, você é... Se eu melhorar a autoestima dá. Mas tem que ter eletrodo. É tua energia. Não precisa, daí tu não precisa. E a outra que tá em outro cômodo, tu fala assim, você é feia, não gosto... Porque na época o pessoal falava, né, não sei o que, de pimenta, olho de pimenta que secava as coisas, etc. É a energia. E nunca aconteceu contigo tu chegar num lugar... A minha mãe chegou, viu? Tua mãe chegou? Chegou, ela tá no... Não, chegou chegou no chat aqui. Ah, chegou aí? Ela então, tá on fire. Ela vai falar de energia, ela vai pirar agora. Então, e quantas vezes que nós estamos num lugar que, poxa, cara, não tô contente de estar aqui, não tô feliz, eu quero sair daqui. É a energia do ambiente, tu traz energia, tu é energia, né? Nós somos energia, a gente transforma tudo em energia. Então eu creio bastante, eu acredito muito nisso, sabe? Então, de tu conseguir transformar o teu pensamento, tem vários livros que falam, né? Poder do subconsciente, aquele O Segredo, etc., onde que tu começa a transformar o teu pensamento
para que esse pensamento se torne saudável, positivo e aí tu consiga conquistar as coisas também. Vamos chegar num ponto aqui, nós somos da igreja aqui, mas só para te entender um pouquinho disso. A fé. O que é a fé? Né? Assim, poxa, a pessoa vai lá, eu quero muito emprego. Ela começa a crer, ela quer aquele emprego, né? Desde que o emprego dela não vai prejudicar o emprego de outra pessoa, né? Ou que o desejo dela não possa prejudicar outra pessoa, ela acredita naquilo, ela pede a Deus, ela vai acreditando, só que tudo ela vai transformando para que isso aconteça. Ela não vai ficar dentro de casa sem levar o currículo, sem falar para as pessoas que ela quer um emprego, sem ela, né? E ter. Ninguém vai bater na porta dela lá sem que saiba que ela queira um trabalho. Pode até acontecer, mas é muito raro isso. Só que começa a transformar a energia, as ideias, a conversa, né, o objetivo dela, até que ela consegue. E eu creio muito que é isso, a transformação do que ela quer, né? Ela acreditando naquilo e transformando, né? Então, isso volta lá onde que eu falei, que nós podemos nos curar das nossas doenças, como nós podemos nos prejudicar com as nossas doenças também, né? Com os nossos pensamentos também. A minha pergunta, a gente ainda tá falando do reiki? Também, é energia. Tá, beleza. Eu não sei, né? Agora que já saiu do reiki. De maneira cristã, quando a gente ora por cura, quando a gente clama por cura, ou qualquer coisa desse tipo, nós lidamos com a possibilidade dela não acontecer. Porque nós não estamos, afinal de contas, lidando com a nossa vontade e com o nosso poder. Nós estamos lidando com a vontade e o poder de Deus. Então é muito claro que quando você está orando por alguém, você ora com a fé de que ela pode ser curada, mas com a convicção de que se não for da vontade de Deus, isso não vai acontecer. E que isso existe algum motivo para isso não acontecer, que talvez a gente entenda ou talvez não, mas existe essa possibilidade. O reiki não lida com esse fator divino da coisa, a não ser pelo universo, que para mim se existe algo divino no universo, né? Mas lida com a parte mais científica e técnica da coisa. Para quem tá... como você chama? Aplicar o reiki? Aplicar, né? Aplicar o reiki. Para quem tá aplicando o reiki numa pessoa que tá tratando de algo, de uma cura corporal, existe reiki para curas psicológicas também? Também. Enfim, para cura, vamos usar de maneira genérica então. É sabido para esse paciente, ou assim que há uma certeza de que o reiki é efetivo, ou também como vai para nós cristãos, sabemos que não... não... Sabe que, porque nós deixamos muito claro, nós somos sempre canais, né? Sim. E nós estamos tentando ser canais abertos. Mas nós não somos a fonte, então dependemos da fonte ou da vontade da fonte para que isso aconteça. No reiki é a mesma coisa? É a mesma coisa. Eu entendo a tua pergunta, compreendo, mas até se não fosse dessa forma, né? O reiki seria uma ferramenta extremamente... muito mais aceita, né? Como eu disse, se tem essa condição do SUS trazer, é reconhecido de alguma forma. Mas não, poxa, imagina se fosse 100% de eficácia aí, né? Poxa... Não, nem por isso, porque... Mas assim, mas é claro que... Nem a quimioterapia não tem, mas assim, mas no sentido da promessa. Não, de forma... A consciência do paciente de tipo assim, cara, isso aqui é um... É uma técnica, né? É uma ferramenta adicional e nem pode ser confundida, bloqueada ou desvinculada. Por exemplo, Oxa, eu vou fazer o reiki em você e tu não precisa tomar teu remédio. Tratamento clínico. Exato, não. Continua longe disso. Né? É uma terapia adicional para a cura da pessoa. Então, vai inclusive da crença da pessoa, se ela está aberta a isso. Né? Às vezes, como tu falou, às vezes nem a pessoa está aberta para a cura ou ela queira. É até difícil, a pessoa não quer a cura, quer, mas alguma coisa atrás disso pode fazer com que ela não queira, ou que a doença possa trazer. Tem muita gente, né, que se linka, eu estou doente para conquistar alguma coisa, para que seja a conquista emocional de um familiar, uma conquista de ter uma atenção, né? Então tem essa questão também da pessoa. Como se fosse é uma ferramenta de defesa, de... Né? Poxa, olha, justificar, ou, né, de uma muleta. Exatamente. Então tem pessoas que falam, não, eu tô depressivo, ai meu Deus, eu tô mal,
E aí ela começa a entrar nisso, né? E não estando, mas para ter a atenção das pessoas, para chamar a atenção das pessoas. E a atenção pode ser financeira, a atenção pode ser relacionamento, atenção, carinho, tantas coisas que podem acontecer. E ela não está preparada para isso. Então, mas a resposta é: as pessoas sabem, né? Estão cientes de que não é uma cura efetiva, né? E ela é complementar a todos os outros tipos de cura, de tratamento que ela está acompanhando. Certo. A galera do chat aqui, minha mãe já tá on fire, né? Falou que Deus é o universo. Um abraço pra todo mundo que tá aí, passando por aqui também. E a Pri falou: papai, vem rápido que estamos com saudade, crianças. Já estamos aí. Você também... não é só o reiki, né? A gente acabou se limitando nisso porque é uma parada que realmente eu não conheço. Mas existem outras coisas lá dentro, né? Acho que até hipnose e coisa do tipo. O que mais que tem? Explica aí. Tem hipnose, eu também tenho um curso de hipnose, então eu sou hipnólogo, né? Eu acho que a gente poderia fazer um podcast só pra gente falar sobre isso, mas é muito legal também. Podemos. Porque funciona, né? Só que Podemos, daí nesse episódio a gente faz. a gente faz o teste contigo. Não sei se eu quero, mas... Não, mas assim, quando nós falamos, vou ser breve aqui, mas quando a gente fala sobre hipnose, né? Se lembra do, né, o Bem Dormido, até que ele vai estar aqui em Joinville, né? Sério? Vai estar aqui vivo esse cara ainda? É vivo. Que loucura. É vivo. Como que é o nome dele? Poxa, tem que lembrar o nome dele. Mas ele vai estar aqui, vai dar um curso de hipnose, e ele faz hipnose de palco, né? Onde ele consegue identificar as pessoas, e ele faz realmente que a pessoa come uma cebola, entendendo que é uma maçã, ela tá ali. Só que são pessoas suscetíveis a isso, né? Mas não é esse tipo de hipnose que nós fazemos. Não é uma hipnose. Aquilo ali não gera nenhum resultado efetivo. Né? Ela pode sair dali crendo em coisas, ela tocar uma música, ela fingir estar tocando, então é palco. Mas eu vou dizer, cara, tu fica hipnotizado várias vezes na semana, no dia. Sim. Quando tu tá te dirigindo. Eu vou te falar, eu entro no meu celular às vezes pra fazer alguma coisa, perco 5 minutos, desligo ele e penso que não fiz o que eu entrei pra fazer porque eu não lembro mais. Pois é. É numa televisão, né? A gente tá ali, tá concentrado. Ou tu tá no teu trabalho, concentrado aqui, tu tá num às vezes eu fico olhando pro nada. É isso. Pensando em tudo. Pensando em tudo. Então é uma forma de hipnose e nós fazemos esse tipo de indução para curar traumas, para a pessoa entender, ver, ela perder medo de coisas, né? Ela compreender coisas diferentes. A hipnose faz aquele, como é que chama? Retrocesso? Como é que é? Como? Regressão? A regressão também, só que é o seguinte, a técnica da regressão é uma que ela pode estar linkada com a hipnose. Não precisa regredir a pessoa, a regressão, para a hipnose. Então, são caminhos diferentes que eles podem se unir, tá? Mas se tu vai fazer uma regressão, a regressão tu não precisa, por mais que a pessoa esteja no estado elevado ali, né, de memória dela, de consciente dela, ela vai estar muito, muito dedicada, mas ela pode não estar em hipnose. Não é uma técnica diferente. E a regressão também. Tu consegue fazer a regressão para a pessoa chegar naquele momento que ela teve algum trauma, seja de água, seja de fogo, de bicho, do pai, da mãe, né, e resolver aquilo para que ela entenda e compreenda lá na raiz, ela resolva aquilo, ela viva aquilo como talvez uma terceira pessoa, ou ela entenda que quem fez aquele mal, né, se esse é o caso, não fez por mal e ela perdoa aquela pessoa para que ela possa viver o presente dela melhor. Encontrar respostas, né? Encontrar respostas, são diferentes. Aí a regressão é um pouquinho, é o que eu sempre falo, né? A minha forma de pensar como a regressão, a hipnose e o relaxamento. O relaxamento é quando tu vai no médico e ele fala assim, olha, né, tu tá com dor, né, então tenta tomar essa receita aqui, esse remédio mais leve, né? Aí tu tomou, não deu certo. Aí tu volta lá, tu faz alguns exames e toma um remédio um pouco mais, né, mais forte ali para resolver. Não resolveu. Aí tu volta, aí tu vai fazer uma operação. Então tu passou. É esse estágio que eu, Cláudio Júnior, penso, né? É o relaxamento, e nem no relaxamento tu fazer a indução da pessoa para fazer ela entender, compreender, olhar o lado diferente das coisas. Não dando certo, vai para regressão. Não dando certo, vai para hipnose. A hipnose é mais agudo, né? Mais resolver. Então tu não vai chegar lá e tu vai hipnotizar a pessoa para ela resolver um problema de baixa autoestima, né? Tu não vai resolver de relacionamento. Tu vai tentar essas etapas para até que consiga chegar na hipnose. Não precisa chegar na hipnose. Não que ela seja ruim, mas é uma técnica muito mais profunda, onde que aí ali tem que tratar coisas mais graves, mais sérias, que não conseguiu resolver ao longo do relaxamento, da regressão e também daí foi para a hipnose. Vamos falar só para me encerrar esse assunto. Claro.
Qual que é a pior coisa que pode acontecer aplicando essas técnicas da parapsicologia? O cara regredir e nunca mais voltar, viver no passado, o cara entrar numa... Porque hipnose, até onde eu sei, é alcançar camadas muito profundas do inconsciente. Isso. Posso falar uma grande bobagem, mas então eu entendo isso de maneira bem burra falando. E você gerar algum dano nessa camada subconsciente. Existem coisas ruins que podem acontecer aplicando errado ou é tipo assim, não... O reiki eu acho que não haverá nunca algo que possa te prejudicar. Acho que não, né? Não tem como. Já dentro da regressão, né? A hipnose, cara, não tem como, porque a hipnose, a forma, o gatilho da volta da hipnose é eu chamar teu nome. Tu pode estar dormindo, tu pode estar, né, num estado elevado. Você esqueceu meu nome. Não, é só se a pessoa forçar a esquecer o teu nome. Mas assim, não, se você esquecer meu nome. Mas aí é estalar o dedo, é voltar, então tem... O cara fala, quando eu falar teu nome... Aí você fala assim, mas como é que é teu nome mesmo? Não lembro. E aí fala, cara, não lembro. Eu falo, deu ruim então, rapaz. Eu precisava lembrar o teu nome. Tem pontos, né? Ou a gente estrala o dedo, a gente faz voltar, mas chamar o nome é a forma da técnica, né? Vamos pensar assim, que a pessoa mal intencionada, ela pode gerar isso na pessoa. Vocês vão lembrar que houve aqui em Joinville, recentemente, um caso de um homem, um senhor que ele invadiu uma loja ali no início da João Colim ali, e ele abusou sexualmente da menina. Sim. Pegou o dinheiro dela, etc. Nós não sabemos o que aconteceu lá dentro. Muita gente falou assim, olha, ele fez uma hipnose na pessoa e ela esteve de lá. Eu lembro que houve dessa mas hipótese. o que ele começou, né? Ele começou através da Bíblia, ler e aí orar, e ele pode ter utilizado disso várias formas. A gente sabe, né, que existe o bom médico como o mau médico, o bom pastor, o mau pastor. E pode não também, né, tem hipnólogo que vai fazer pro bem e pro mal. Então, ele pode, de alguma forma, ativar algum tipo de gatilho na pessoa, né? E aí, com isso, ele pode, sei lá, querer, de alguma forma, fazer com que ela esqueça deixa ela vulnerável. Vulnerável, que ela acredite nele como salvador, né? Como acontece em outras situações. Que a gente sabe que a pessoa entra no subconsciente da pessoa, faz acreditar que essa pessoa ali é o salvador, ou que é a pessoa que vai salvar ela de todos os problemas. Mestre. Mestre, né? Tem mestre, tem líder, tem outro nome que ele é guru, não tem esse negócio assim. Não é isso. Mas vamos tirar isso as pessoas mais intencionadas, vamos pensar nas boas pessoas. Na regressão, dependendo onde você regride, né? Tu pode entender, ver coisas que até então tu não sabia, certo? Então, vamos pensar, nós vamos fazer uma regressão para quando você tinha 2 anos de idade, 3 anos de idade, e lá você sofreu algum tipo de violência, abuso. Mas isso, eu conscientemente não lembro. Conscientemente não lembro, mas se voltar... Por que a regressão, ela funciona? Toda a tua memória, seja... Tu não vai lembrar o que tu comeu, certamente, dia 15 de agosto. Mas se houvesse alguma emoção tua, seja positiva ou negativa, tu vai lembrar. Grava. Né? Nós temos um HD muito, muito grande. Então, poxa, por que tu lembra, talvez, eu não vou falar aqui que eu não sei se tinha esse relacionamento, mas, a primeira vez que foi no estádio, talvez, com o teu pai, com o teu tio, etc. Tu teve aquela emoção daquele momento ali, tu vai lembrar, né? Hoje, tu mencionou, eu fui hoje... no desfile, levei a Helena, o Benjamin, eu e a Pri levamos. Cara, eu me emocionei, eu chorei, porque eu vi o colégio que eu tocava, o Martins Veras, eu tocava, até expliquei para eles, Caixa Clara, etc. Cara, eu lembrei daquele momento ali. Isso eu tinha o quê? 7, 8 anos? Eu vou lembrar de alguma coisa lá? Eu lembrei, são memórias que nós gravamos, seja positivo ou negativo. Quando o meu pai agrediu a minha mãe a primeira vez, eu lembro disso, mas não lembro dele quando ele beijou a minha mãe ou coisa assim, porque foram pontos que gravaram o meu HD na minha memória. Então, nós conseguimos voltar e entender e compreender. Tá aqui dentro, a gente só precisa acessar. Não faz sentido, né? Tu lembrar de tudo, porque, cara, a gente ia explodir. Mas tem coisa que eu gostaria de esquecer, tem como não? Tem como esquecer, claro. Daí mais a hipnose que vai fazer tu esquecer.
né? Ou a gente não vai chegar lá. Por que tu quer esquecer? Cara, eu quero esquecer porque me fez mal e trago isso para minha vida. Então, não é mais fácil resolver, e aí tu resolvendo, tu vai conseguir esquecer, porque a hipnose pode fazer com que tu trave aquele gatilho da tua memória, né? Não é uma vez, tu vai ter que trabalhar isso bastante. Mas vamos voltar lá naquele momento, né? Vamos entender o que aconteceu, vai perdoar quem fez, ou, né, que muitas vezes, cara, para ter uma ideia o quanto isso acontece, que as pessoas estão na cadeira, elas ficam em posição fetal, elas ficam com medo, elas suam, elas choram, elas falam igual criança. Isso eu posso dizer para ti, porque isso eu já vi. E não é uma coisa de técnica para palco, pessoas ali dentro, pessoas sérias, pessoas, né, profissionais, etc., que estão ali e revivem isso. Então nós vamos lá, entendemos o que aconteceu, fazemos o perdão, se necessário, fazer, né, principalmente perdoar, ou entender que aquilo ali não foi algo que deveria trazer para a tua realidade, tu revive, tu deixa aquilo lá guardadinho lá, resolvido, como várias outras coisas que tu passou na vida e tu resolveu. E isso faz muito bem. Isso faz muito bem. Tu perdoar, né? Tu compreender ou fazer com que isso daí esteja resolvido para tua vida agora, tu conseguir viver bem, tu conseguir se relacionar bem, tu acreditar nas pessoas, tu não ter medo, tu não ter os teus anseios que aquele mal te causou. Só para fazer a junção ao projeto e também no Parapsicologia, dos meus 5 atendimentos que eu tive no meu TCC... De adultos? De adultos, todos adultos, 4 mulheres e um homem, um masculino. Uma mulher, ela não tinha sofrido violência sexual. Então, uma delas, o rapaz e as 3 outras mulheres, sim. Então, elas não estavam ali, no primeiro momento, por causa da violência. Eles estavam ali por baixa autoestima, outro dificuldade de se relacionar no trabalho com as pessoas, outro que não conseguia ter relações com o marido, né? Porque, cara, tava gravado ali. Nós fomos lá, entendemos o que aconteceu, algumas perdoaram, alguns viram de fora, viram que a culpa não era dela, e às vezes ela não quer perdoar, eu todo direito, eu não quero perdoar, porque não é algo fácil, simples, né? Mas ela viu que principalmente a culpa não era dela, ela estava lá, a gente fez ela reviver aquele momento. Ela viu que a culpa não era dela. Vítima às vezes sente vergonha, né? Sente vergonha, culpa, vergonha. Ela acha que ela que promoveu. Muitas das mulheres ou que ela foi compassiva, hoje, né? Foi compassiva ou que ela provocou aquilo. Né? Então é isso. Então nós vamos lá, resolvemos de alguma forma, volta e resolve o problema. O objetivo do teu TCC era o quê? Qual que era tua tese? Cara, ela foi, através do atendimento, eram as práticas, né? E aí, após a prática, eu fui fazer o TCC. E aí, o TCC foi relacionado à violência sexual infantil, né? Agora não vou lembrar exatamente, mas... Isso é antes do projeto? Antes do projeto. Que loucura, cara. Antes do projeto. E aí, antes do projeto. E aí, uma coisa linkou a outra, né? E aí, pessoas próximas a mim... Quando eu fui falar sobre... Cara, quando tu vai começar, a gente vai falar um pouquinho aqui com um pouco de cuidado, né? Mas quando a gente for falar sobre os números, é perturbador, né? Se a gente pensar que 1 a cada 4 meninas... Não, aqui nós vamos falar valendo. Não, mas nos cortes talvez vai dar problema. Mas mais pelo... Não, mas eu acho que na live não vai dar nada. O problema é os cortes. Entendi. Mas 1 a cada 4 meninas no Brasil, antes de completar 18 anos, sofre violência sexual infantil, né? Antes de completar 18 anos, 1 a cada 4. Isso é 25%. 25%. Cara, se a gente for fazer esse cálculo, que no Brasil tem 200 milhões de... A maior parte da população é feminina. Meio a meio. Mulher tem um pouquinho mais, se não me engano é 103, 105, mas vamos pensar que é meio a meio, tá? Mulher tem... feminino tem mais. Cara, se tu pensar que é isso, são 25 milhões, pô, é muito. Se a gente for ver, é muito que acontece mesmo. 1 a cada 4. E os meninos, a gente, poxa, isso é coisa das mulheres? Não. 1 a cada 6 meninos. Os meninos também choram. 1 a cada 6 meninos, antes de completar 18 anos, sofrem violência sexual. Cara, que é quase 10% por aí também. A cada hora, 3 crianças menores são violentadas. Então, pô, isso é onde? Isso no Brasil todo. Eu tenho os números, eu acabei não trazendo aqui para não mentir, mas... Mas regionaliza? Você consegue... Eu tenho os dados, eu apresentei na Câmara de Vereadores, cara. Em Joinville foram... No ano de 2020, certo? Foram 140 casos e 2021, dentro da pandemia, aumentou um percentual ali. Por quê? 86% dos violentadores, né, são conhecidos próximos das vítimas. Certo. 86, gente. Então, assim, não é o
o monstro, o cara que tá longe, que vai entrar na casa, acontece, né? De ter pessoas que não são conhecidas da vítima, mas é o pai, é a mãe, é o padrasto, é a madrasta, é o avô, é a avó, é o amigo, né? E muitos dos casos, principalmente a maioria desses casos, dentro desse percentual, são pais, padrastos, né? Tios, primos. Acontece muito também, a gente não se fala tanto, mas entre adolescentes, né? São pessoas que deveriam amar, cuidar, preservar, são que violentam, né? Então, aqui em Joinville aconteceu 100 e poucos casos de estupro de vulnerável no ano de 2021, porque aumentou, né? E no Brasil todo aumentou, porque os violentadores... Violência da mulher também, né? As vítimas estavam dentro de casa trancadas com os violentadores. Sim. Eles não conseguiam ir para a escola para falar e etc. Uhum. Então, isso que, né, quando eu estava lá no carnaval, né, o sinal, olha, crianças, eu vou trabalhar com crianças, aí estava correlacionado, né, com o que eu vi dentro do TCC, do trabalho, e aí nós fundamos aí o Proteja Seus Filhos, acho que estamos indo para o quarto ano do projeto. Quando ele nasceu, a intenção dele era fazer o quê, Cláudio? Ajudar crianças, né? Eu não sabia como, mas inicialmente eu ajudava adultos, certo? Daí, como eu falei, eu não conseguia estar aqui, tinha que ser algo que eu conseguisse, nas minhas viagens, atender e ajudar também. E aí eu comecei, poxa, tá bom, vamos pensar em crianças, como educar. Mas, beleza. Mas quando você pensou em adultos, você pensava em usar a parapsicologia para ajudar a tratar as feridas. Isso. Você estava fazendo um trabalho de médico a princípio. Perfeito. Mas hoje o projeto está muito voltado a evitar as feridas. Exatamente. Né? Perfeito. É mais ou menos essa leitura. Uhum. Eu ficava, atendia no instituto as pessoas que já estavam feridas, né, para resolver ali. Mas aí é isso. Eu falei, poxa, como fazer com que ninguém mais sofra disso, né? Eu tenho como objetivo mesmo, infelizmente eu acho tu que é pai também, né, cara? Meu? Eu recém tinha tido a Helena, né? Então eu tenho como objetivo o sonho, né? E que no Brasil e no mundo não tenhamos mais problemas Erradicar. desse tipo. Só que eu sei que, né? Talvez não nessa vida. A Helena, ela é muita do projeto, então ela fala, entende? Meu sonho é que eu consiga fazer com que a Helena dê continuidade, depois o Benjamin, e a gente cresça isso muito, né? Eu acho que dá pra erradicar. Oi? Eu acho que dá pra erradicar. Assim espero. Mas nós temos uma força muito grande. E aí nós vamos falar sobre Já isso. erradicaram coisas no país. Pelo menos grosseiramente, né? Uhum. Erradicaram o trabalho infantil no Brasil. Né? Eles criaram programas, criaram incentivo, Sim. criaram uma porrada de coisa, leis, criaram punições, sanções e tudo mais, fiscalização, para algo que no fim das contas nem é tão negativo, se soubesse explorar, né? A gente que veio de uma geração onde a gente começava muito cedo a pegar na labuta, a gente sabe que isso de maneira, como é que fala? Posso dizer... Isso de fazendo direito, isso fazendo de maneira controlada, equilibrada, com responsabilidade, não é todo mal, né? Muito pelo contrário, né? A gente sabe que tem uma porrada de gente aí que tá seguindo o legado do pai, da mãe, porque desde muito cedo teve contato com isso, né? Não foi isolado disso, né? Essa geração já agora já vai ser completamente isolada, às vezes, do que o pai e a mãe fazia. Mas eu entendo que existe o extremo lá, vou falando sobre trabalho infantil, de exploração mesmo, de quase uma escravização infantil. Mas a prova é que dá com políticas públicas sérias para rapidamente fazer um levante e erradicar algo onde não tem nada de positivo. Então eu falei, o trabalho infantil eu ainda consigo discutir uma flexibilização disso. Violência sexual infantil... Só traz transtornos. Não existe parte boa. Não existe parte boa, muito pelo contrário. Isso aí é um sintoma doentio da sociedade, né? Então, assim, erradicar isso é sinal de que estamos curando a sociedade do presente e a do futuro, né? Então, pode ser utópico o que eu tô falando, mas olhando para coisas bestas, não vou dizer besta, pode ser que agora alguém fale assim, pô, trabalho infantil, você tá de brincadeira. Mas para algo assim que não é algo tão maldito quanto esse tipo de coisa, quanto o abuso, não crime de fato, né? Porque não é velado também, né? Quando uma criança que está trabalhando não é velado, né? Alguém tá vendo essa criança trabalhando. Agora uma criança sendo abusada, cara. Não existe alguém que tá vendo isso e tá... casar isso, né? Da educação, da escola,
né, e o trabalho, eu realmente concordo contigo. É bem... Você divide muito opiniões, né? Dá pra discutir. Dá para discutir, Agora, a tua bandeira é indiscutível, meu irmão. mas acontece muito, nós temos dificuldade de falar sobre Mas existe algum país onde você Não. que trabalha com esse dado, onde isso não existe Nós- ou isso é tratado de maneira muito severa? Nós somos, né? Nós olhamos os Estados Unidos muitas vezes, né? Com país desenvolvido, usamos como exemplo, cara, e é muito, 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 muito. A questão lá é mais que aqui. Só que não estamos dizendo que lá tenha mais do que aqui. Só que lá é visto, é documentado. Isso é uma da sociedade que tu falou, são das pessoas, né? Então, é denunciado corretamente, é feito o trabalho de junção dos dados, né? O casamento dos dados. Então, hoje, se for olhar nos números, lá pode ter um número em quantidade, né? Em quantidade maior que aqui, ok? Só que aqui a questão é que apenas 10%, isso é estatístico, tá? O que eu trago são números, estatísticas. Apenas 10% dos casos são denunciados. Então, se a gente for pegar que apenas 10% dos casos são denunciados dentro desses 25 milhões que a gente considerou aí, os números são muito maiores. Né? Não é a grande maioria dos casos, a maioria dos casos eles não são denunciados por vários motivos, porque o agressor está dentro de casa e pode, né, ameaça, o agressor é o patrocinador da família, né? O agressor tem consentimento da mãe, porque ele tem, né, poder sobre a mãe, agressividade, Certo. poder financeiro. Exato. A criança, muitas das crianças, elas sequer sabem que isso é uma violência. Pensa comigo, né? O pai tá fazendo um carinho, né? Tá fazendo algo que não deve. Para a criança, se isso dali o pai tá fazendo, ou o padrasto, ou a mãe, quem é que seja, Não tem conotação. ela né? não tem um entendimento, né? E isso é o que me faz sofrer ainda mais, né? Olhando tantos os casos, o entendimento que o que estão fazendo com ela é mal. Então ela acha que é normal. E isso vai acontecer de descobrir lá na frente, né? E saber. E quando soube, né? E quando ela vai descobrir o que quer, aí ela tem vergonha de contar, porque ela vai ter que se expor, ou ela vai ter que ir contra a família, ela vai... Quantos e quantos casos chegam pra gente? Já passaram alguns por aqui. Que minha mãe não acreditava, minha mãe falava que não era verdade, que era para parar com isso, que isso não... Então... Ou adoece a família. Oi? Ou isso adoece a família. Ou adoece a família. Então, assim, a questão está em preparar as pessoas, elas entenderem, compreenderem o que é a violência, o que deve ser feito com a violência, né? Coisa que hoje, muitas das pessoas, a gente fala aqui, fala com tantas pessoas, muitas das pessoas, né? Das famílias, os pais, ou as mães, ou as crianças, eles não têm acesso às redes sociais, como tem. Pô, como que não tem? Tem muita gente pobre que não tem o acesso tão fácil a isso, para entender onde que ela vai buscar a informação. A informação às vezes está dentro da escola, que a escola muitas vezes não pode falar, porque se fala é contrariado. Né? Aí as pessoas até perguntam o contraponto disso, né? Poxa, por que não faz palestra para crianças? Qual que é o meu principal receio? Que eu vá dentro de uma escola, a gente tem palestra pronta para isso. Vou dentro da escola, vou explicar o que é, né, o que é o abuso, a violência, a criança vai identificar isso, né, vai chegar em casa, pai, o que tu está fazendo é errado, é isso, Vai não sei o confrontar. quê. Vai confrontar. E aí esse pai não deixa mais a criança ir para a escola. Aí nós perdemos a criança. E acontece muito, né? Muito. Cara, mas putz, é uma faca muito. É uma conversa muito difícil mesmo, né, cara? Mas assim. Eu acho que o primeiro trabalho. Eu não sei, eu não lembro do programa de educação ao trabalho infantil. Eu trabalhei, tá? No PET, que é o Programa de Educação ao Trabalho Infantil. Que era o programa mesmo que o governo criou, com atividades no contraturno, com benefício, enfim, por comparecimento à escola, né? Frequência à escola, nota e tudo mais. Então foi um programa que eu achei até interessante. Só que eu não lembro disso ser... de existir um programa de conscientização infantil, sabe? Eu acho que existiu essa medida do Estado mesmo, né? De um programa criado para beneficiar, para dar alternativa e tudo mais. E leis mais duras em relação a quem cometesse, quem tivesse, enfim, com crianças em situação de trabalho infantil identificado dessa forma. Qualquer profissional, empresa ou até um serviço informal e tudo mais. Então, talvez você acha que essa discussão tem mais entendimento que eu, criar leis mais duras e programas eficientes, talvez devia começar por aí, sabe?
Porque é importante e é inevitável essa discussão nas escolas, é inevitável esse tipo de palestra, esse tipo de tema, uma semana sobre o assunto. A gente tem semana sobre vários tipos de assuntos, alguns até um pouco irrelevantes nas escolas, que estão lá, mas e talvez seja importante, mas talvez este não seja o começo. Talvez o começo seja existir punições rígidas e duras, né? E canais mais visíveis e evidentes de denúncia e tudo mais, e punições como é que fala? Professor. Pro agressor e para aquele que for conivente. Para aquele que for que tiver conivente a isso. Eu sei que existe lá, vai ter um processo vulnerável, papapá, mas isso tem que ser claro e caro. Tem que ser duro, tem que ser firme. Pra doer mesmo, assim. E começar a aparecer notícia de gente sendo presa por causa disso com frequência, e gente sendo punida, não só presa, punida, porque prender não é punição por tipo de coisa. Eu sou um pouco mais radical em relação a esse tipo de assunto. Sendo punida severamente, e isso sendo divulgado o tempo todo, isso vai educar, cara. Tanto quanto se você começasse na escola. Eu acho que é um começo. Cara, assim, se a gente tivesse combinado aqui, não teria dado tanto certo o que eu quero falar para ti. E o que tu tá falando vai casar com o que eu vou falar aqui. Eu até tinha que ter uma canetinha aqui para anotar, acabei não trazendo, mas vamos por algumas partes. Tu quer um para você? Não, acho que agora eu vou lembrar. Mas olha só. Leis mais duras, vamos começar por aí. Tá acontecendo. Já transformou em crime hediondo, ok? Isso é muito bom. Agora... Mas o crime hediondo, qual que é a punição? Pois que isso daí não tem mais fiança, tem essas condições aí. E agora tem uma multa de 50 mil reais. Pô, 50 mil reais? Só que não é 50 mil reais de fiança, não é fiança. Quem for julgado, não é para sair. Não é para sair. Além de pagar o crime, aí concordo contigo que as leis aqui acabam facilitando muito, né? Crime hediondo no Brasil e... É muito relativo, né? Você vai sair. Só que tu não vai pagar fiança, a parte boa... É inofensável. Isso nós consideramos, né? É uma vitória. E esse dinheiro extra também porque tem que ajudar a pagar o tratamento de quem é violentado. Perfeito. Ajudar. Então isso, a ideia é para que se seja assim, esperamos que seja utilizado dessa forma. Então, pô, ótimo, tá acontecendo também. Até mesmo porque talvez essa pessoa vai precisar mudar a vida dela. Vai. Talvez se mudar de cidade, talvez mudar de país. Questões familiares, questões de educação. Para não ter retaliação, né? Questão de saúde, né? Essa pessoa vai ter que ter acompanhamento, etc. Então isso está acontecendo também. Mas né, o que nós precisamos é que todo mundo tenha essa consciência da necessidade de cobrar dos nossos governantes leis mais duras. Eu vou te falar por quê. Nas eleições, vamos trazer para a minha realidade, né? E que é a realidade que eu quero contaminar todo mundo positivamente. Uhum. Porque tu não precisa ser nada além de ter ideia e levar para fazer diferença na tua comunidade, seja onde for. Certo. Em 2018, né? Nós estamos em 2022, teve as eleições para prefeito aqui na nossa cidade. Não, 2018 foi para... Prefeito, né? 2020, então? 2020. 20, perfeito. 2020 teve... Eu falei, cara, como que eu vou fazer com que... Eu não sei quem vai ganhar, né? Não sabemos assim. Como que eu vou fazer com que esses... Independente. Quem for entrar vai estar casado com o que eu gostaria que tivesse aqui na minha cidade. Então, nós fomos buscar no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente, 26 termos, compromissos, e eu fiz isso, eu tenho isso assinado, eu tenho documentado, e eu liguei para todos os candidatos a prefeito da nossa cidade. Alguns... E era bastante naquela época, né? Muito. E eu fui, cara. Assim, eu conheci gente que eu não fazia nem ideia, assim. Mas eu fui e conversei. Mas vamos... Os principais assinaram. E no final eles pediram o teu voto, que eu conheço bem a Karine. Não, mas aí os principais né, não vou falar nome aqui, mas os principais assinaram. E aí eu posso falar, porque é o prefeito, o Adriano assinou. Então ele tem junto com ele 26 compromissos que são referentes ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Questões de saúde, questões de educação, esporte, lazer, etc, etc. Então tá lá.
A cada 6 meses eu vou até lá e, poxa, o que nós estamos evoluindo? E tem esse compromisso, até eu tenho que voltar lá agora. Pô, bacana, né? Fiz a minha parte, mas não contente com isso. Aí isso em maio do ano passado, né? Eu busquei uma lei de um colega lá de Minas Gerais, um promotor, Cazé, que ele luta, luta contra a pedofilia também. E estávamos conversando, cara, gente boa, final, eu falei, tem essa lei que eu coloquei aqui na minha cidade. Eu falei, cara, como que é? É a lei que institui a Semana de Prevenção e Combate à Violência Sexual Infantil na cidade, certo? Aí eu fui na Câmara de Vereadores, usei a tribuna, falei sobre isso, coloquei, cara, e foi muito legal, assim, porque eu fui lá não como... Muita gente vai lá para falar bem, para querer agradar. Eu falei, cara, nós temos esse problema na nossa cidade, eu fiz Brasil, mostrei Santa Catarina, mostrei Minas, nós temos esse problema, tá? Nós não estamos indo contra esse problema e nós temos uma lei aqui que vai ajudar. E a lei eu estou, né, colocando a lei à disposição de vocês. Cara, foi impressionante. Eu desci, foi uns 4, 5, se não mais, vereadores querer conversar comigo para pegar essa lei. E aí eu passei para o presidente da Câmara naquele momento e aí acabou que não aconteceu, demorou. E falei, cara, tem que acontecer para esse ano. E aí, esse ano... passamos, né, pedimos ajuda aí para um outro vereador, posso falar o nome? Pode, por favor. Cara, Brandel Júnior, que o cara pegou isso, colocou embaixo do braço. Aqui do Beco. É aqui do Beco. E o cara fez acontecer, isso, né, foi muito legal, ele colocou embaixo do braço, foi para acontecer ainda em maio, e aí nós conseguimos, então, Joinville tem uma lei na qual eu colaborei, eu ajudei isso. Coautor. É muito lindo tu ter isso, né, cara, de fazer diferença. Que institui a Semana de Prevenção e Combate à Violência Sexual Infantil. Isso vai trazer recursos financeiros, isso vai trazer visão, né? Porque daí vai ter a Semana de Prevenção, que vão estar para dentro das escolas. Agora o que a gente tem que fazer, tendo a lei, é usar os recursos, usar a comunidade, usar a prefeitura, né? Para que a gente faça naquela semana lá. Já tem data? A semana, dia 18 de maio é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Violência. Maio é o Maio Laranja, que é o mês, né? Então, será naquela semana ali. Agora, o que nós temos que fazer, que é mais difícil, né, mais difícil que tudo, é fazer com que a sociedade, né, os órgãos públicos, as escolas, saibam disso e vá buscar recursos para conseguir, como eu disse, palestras, apresentações, passeatas. Nós fizemos, né, a primeira passeata todas contra a pedofilia, cara, foi muito legal, foi no domingo de manhã, deu cerca de 100 pessoas, eu não esperava que ia dar nada, porque fizemos em cima da hora, assim, também com o time do Brandel, e foi muito legal, para mim foi um sucesso, porque conseguimos separar 100 pessoas para sair ali da Praça da Bandeira até a Câmara dos Vereadores. Paramos Joinville num domingo de manhã, mas, cara, foi lindo isso dali ver. E o ano que vem terá de novo, e depois terá de novo. Né? Eu quero trazer pessoas porque é para um bem único, né? O bem Cara, eu acho pouco. Não, é pouco, mas assim, vamos crescer, vamos desenvolver. Mas eu não tinha visão, fui em cima da hora. Foi de uma semana para outra e nós conseguimos fazer faixa, buscar recursos. Se eu não botar 10 mil em maio do ano que vem, eu vou embora dessa cidade. Tô avisando já vocês aí, ó. Se nós não botar 10 mil nesse negócio aí, ó, nós não fizer um estardalhaço de emissoras de fora de Joinville querer saber do que nós estamos falando, nós temos que sair dessa cidade. Nós não merecemos nem morar aqui. Falando por mim e por você que tá assistindo esse negócio. Compromisso nosso, cara. Gente como eu, que acredita na família, que é conservador, que acredita em pessoas do bem, em coisas do bem, em forças e movimentos do bem. É nosso compromisso, nós fazer um fervo mesmo assim, para isso ser discutido, para nego ficar no outro dia comentando, porque notícia, gente, é comentada. O cara que não leu a notícia vai ficar sabendo porque vão comentar com ele. Então tem que fazer barulho para virar notícia, para ser comentado, isso gerar discussão e gerar conscientização. A partir desse momento faz parte do comitê. Nosso comitê da semana, da passeata, todos contra a pedofilia. E aí, quando acontecer, vamos criar grupo de pessoas para a gente movimentar. Nós vamos fazer um fervo. Só tem um objetivo: levar a informação e chamar a atenção das pessoas. Por que uma passeata, né? Por que todos contra a pedofilia? É o nosso objetivo, fazer com que a sociedade seja contra, né? Então, e outro detalhe que nós... Cara, esse estado, eu tô entrevistando os políticos aí, né? Inclusive amanhã tem de novo. Joinville é uma das cidades mais conservadoras do estado, na minha opinião, e é tirado esse dado da minha cabeça. Mas ninguém conseguiu questionar aqui, não. Joinville é uma das cidades mais conservadoras do estado. Santa Catarina é o estado mais conservador do Brasil. Meu irmão, essa briga tem que ser nossa, cara. Nós temos que ser exemplo
pro resto do país. Entendeu? Não só sobre discutir, sobre não ter esse número. Esse dado não pode fazer parte da realidade do Estado conservador, porque senão não é um Estado conservador, é um Estado hipócrita. Perfeito. Então, assim, se nós somos o Estado, uma das cidades mais conservadoras do Estado, o Estado mais conservador do Brasil, nós não podemos ter números negativos em relação a isso. Nós temos que ser exemplo, nós temos que ser referência, porque senão nós somos só uma farsa. Esse é meu ponto de vista. É isso. E outra, concordo plenamente contigo, assim, a luta não é minha, não é tua, é nossa. Porque se a gente pensar, né, que isso acontece, o que nós não podemos ser aqui acontece muito, muito, é a revolta seletiva, né? Eu sou revoltado porque aconteceu comigo. Tu precisa acontecer, precisa deixar acontecer com você para que você se revolte e lute contra isso? Não precisa? Não precisa. Seja, porque assim, ó, se a gente for falar em mulheres, eu posso não ter filha, mas eu tenho irmã, eu tenho prima, eu tenho tia, eu tenho Você mãe. dependeu de uma mulher só pra estar aí. Exatamente. Se não fosse uma mulher, eu não estaria aqui. Então, e as mulheres têm amigas. Então, gente, é uma força, né? Exato. A necessidade da união vai fazer com que a gente consiga mudar esses números e realmente tirar da nossa realidade esses números. E outro ponto, que é uma outra lei que eu estou tentando fortemente, e isso é muito mais difícil, essa lei tem nos Estados Unidos, é que tu tenha um cadastro, né, nacional dos abusadores condenados, os violentadores condenados. Então, se o cara foi condenado, né, ele entra num cadastro onde que, poxa, aconteceu em escola aqui em Joinville, eu não preciso de citar fora, né, mas acontece no Brasil todo, mas aconteceu aqui em Joinville, de um violentador, né, um abusador que estava sendo procurado no Rio Grande do Sul e ele estava dando aula dentro de uma escola. Eu quero ter esse cara no Waze, eu quero saber onde ele tá. Exato. Tu precisa saber, se eu vou colocar minha filha num balé, eu tenho que saber se o professor do balé ele não é um violentador no futebol, sabe? Tem que ver. Agora eu te pergunto assim, tu é um profissional, eu quero saber se você não é um violentador. Tu vai ficar incomodado com isso? Não vou. Eu falei assim, cara, tranquilo, legal. Saiba que eu tô aqui, eu vou pegar, inclusive, eu vou pegar a ficha limpa do profissional. Exato. E por que não pode ter isso? Tem que ter. Tem que ter. Só que aí nós vamos contra, né? Nos Estados Unidos isso tem. Aqui é difícil porque as pessoas, vai expor a pessoa, o abusador. Aí se o cara é condenado, né? Foi condenado, por que não vou expor o cara, né? Esse cara tem que procurar um trabalho que não seja relacionado à criança. Se ele é um pedófilo, ele não pode estar próximo à criança. Pronto, acabou. É a mesma coisa que ele está aqui, hoje ele pode não estar abusando, amanhã ele vai abusar. Pode ter o gatilho de acontecer, né? Então, assim, precisa. Só que isso aí tem que subir muito o nível de entendimento e aceite das pessoas. Mas o mais louco é porque esse cara vai estar vivo, entendeu? Um cara desse não merecia, na minha opinião, sabe? Porque posso estar agora doendo na cabeça de muita gente aí, porque uma pessoa da minha família. Caguei. Não acho que esse cara merecia estar vivo. E se merece estar vivo, não deveria estar solto. Sabe? Esse cara não deveria ter condição de circular. Porque esse cara não tem condição de circular. Entendeu? Não é porque a lei diz, mas já pagou. Esse cara tem problema, cara. Esse cara tá, já tá provado e comprovado que esse cara não tem controle sobre as emoções, sobre as intenções, esse cara não deu certo, esse cara veio bugado. Esse cara não pode estar solto e perto do teu filho, da tua filha, do teu sobrinho, da tua sobrinha, da tua irmã, da tua mãe. Esse cara não pode, na minha opinião, já tá errado em esse cara tá solto. E aí se tá solto... Beleza, justiça, vocês querem soltar o cara, se as nossas leis são essa merda mesmo? Eu quero saber onde tá esse cara. Eu quero saber se esse cara é o cara que é o guardinha da escola dos meus filhos. Isso que eu não tenho filho. Eu tô falando tudo isso emputecido. Vocês acham que eu tenho 6 filhos. Eu não tenho nenhum. Mas eu compro essa briga como se tivesse 12. Tá ligado? Porque, cara, pra mim não existe. Isso aí é revoltante. E o cara tem o poder da escolha, né? Ele tá ali, ele pode sair e não abusar. Ele pode sair e não violentar. Ele faz isso conscientemente. E isso eu concordo plenamente contigo. Se a gente puder... Você sabe qual que é o gatilho de um pedófilo? Qual que é o gatilho pedófilo? Não sei, então não dá pra ver como é que eu vou... Entendeu? Mas eu vou te fazer uma coisa, cara. Eu vou te fazer um contraponto a isso. Olha só. Qual é o crime que tem pena de morte? Hoje. Fora dos processos comuns, né? No Brasil? No Brasil. Dentro da cadeia. Não, isso dentro da cadeia, se o cara souber que é pedófilo, morre. É o Duque. É isso? Então, mas só vamos pensar um pouquinho sobre isso. O bandido tem lei.
Pro bandido tem lei. Tem pena de morte pro bandido. Mas o cara né, ele é tão do mal, né, que ele sabe que ele pode ser julgado, preso e morto. Só que ele não tem medo disso. Não é que ele não tem medo, ele não acha que vai ser descoberto. Entende? Então, assim, eu concordo plenamente. Eu sou a favor, né? E os caras separam dentro da cadeia já, porque sabe que os caras... Mas o que acontece? O Estado protege esse cara, velho. A forma de a gente prevenir, né? Porque a gente não vai conseguir fazer com que esse cara seja tão diferente. Alguns vão pensar, alguns vão refletir. Mas eu concordo que a pena tem que existir, né? Mas ele sabe que se ele cair, ele vai se passar mal, ele vai sofrer, né? Se ele viver. E mesmo assim ele faz. Então, tem que trabalhar nesse caminho, mas o caminho principal é a gente tratar e trabalhar a educação para que, de novo, tá? Não estou limitando isso. Fechado contigo, concordando contigo, isso. Né? Só que só isso não vai... Não, a gente não vai conseguir. Não, né? Porque o cara tem... é um dos crimes que, cara, eu sei lá, a pessoa pode ser louca. Ela vai, por uma briga, capaz de ela pegar, dar um tiro em alguém. Ela sabe que se ela der um tiro em alguém, ela pode ser presa, tá? Mas o violentador, ele sabe que se ele for pego, dificilmente ele vai sobreviver, né? Violentador de crianças. Se os caras da cadeia souber. Exato, se souber. E assim, eu acho que o papel de todo pai ou de toda a família é fazer com que o pessoal da cadeia saiba, né? Eu penso realmente muito nisso. Mas olha só, a forma de a gente conseguir, e não há outra forma, para prevenir além da educação. E aí vamos falar um pouquinho sobre isso, porque quando se fala em educação sexual, ok? A gente sofre muita dificuldade do entendimento das pessoas. Até por causa da ideologia. Exato, e da palavra, né? Sexual ali, sexo. Perfeito. Eu vou fazer uma pergunta pra ti, eu acho que eu fiz no nosso bate-papo aqui. Quantas pessoas tu conhece que morreram de idade adulta, logicamente, com todo respeito a quem faleceu antes, né? Mas com idade adulta que se desenvolveu virgem? Eu não... Pois é raro. Talvez tenha. Eu te falei, acho que a resposta que eu dei aquele dia foi: conheci 2 padres, mas eu não sei da vida pregressa deles. Pois assim, cara, o sexo em si, né? A relação sexual, ela é natural das pessoas, né? As pessoas precisam se relacionar sexualmente para futuramente ter seus filhos, etc, né? E as pessoas não falam sobre isso, sobre consentimento, sobre como fazer. E quando nós não fazemos isso, nós não falamos, nós refugamos isso, colocamos isso como um tabu, a gente permite, né, infelizmente, que muitas das crianças ou adolescentes sejam violentadas, certo? Então, a educação sexual, ela é diferente da sexualização, né? A sexualização as crianças aprendem na internet, nas músicas, nas danças. Estão sendo sexualizadas. Na escola, na televisão, nos filmes, etc. A educação sexual é nós falarmos com as crianças consentimentos, o que pode, o que não pode, o que fazer, né, caso alguém tente violentá-las, elas saberem que elas são donas dos seus corpos e que ninguém pode mexer, etc. Então, parte da receita para o sucesso, né, da redução dos números é nós educarmos, seja nossas crianças, nossos adolescentes e os pais também, os educadores, né, para que eles entendam o quanto isso é importante, né, e o quanto isso vai prevenir as violências. Né? Como eu disse, hoje em dia, além do projeto onde que, né, nós falamos e publicamos lá, infelizmente nas últimas até semanas eu estou bastante ausente devido a outros compromissos, mas além do projeto onde que a gente fala sobre educação, sugerir prevenção, tem as leis, né, que eu mencionei aqui. Também tem as palestras gratuitas, mas há o trabalho que nós fazemos para ajudar as vítimas que nos procuram. O nosso projeto Proteja Seus Filhos não é um canal de denúncia. Não é um canal... Mas a galera usa assim? Algumas vezes sim, mas aí nós temos um link para resolver. Hoje em dia tem, né, o 180, tem a Polícia Civil, tem o aplicativo, tem o WhatsApp. Nós não somos, né, quem fará a denúncia. A gente sugere, a gente indica, a gente... tenta induzir para que seja feita a denúncia, mas a gente vai falar. E aí, ali, acontece muitos casos, muitos, tá? A grande maioria dos casos que chegam pra gente são de pré-adolescentes ou adolescentes que estão sendo violentados nas redes sociais, nos jogos, né? E a primeira coisa que a gente faz é assim, fala com teu pai, fala com a tua mãe, deixa eles te ajudarem, né? O modus operandi dos violentadores, eles chegam lá e entendem o perfil dessa criança, desse adolescente, conversa,
né, como uma pessoa legal, às vezes, né, fingindo, a gente sabe o quanto é fácil fazer um fake aí nas redes sociais, falando que gosta das mesmas coisas, né, que estuda próximo. E é muita exposição. Tem né, muita cara? exposição. Ali tu sabe tudo. Sim. Né? E isso é para todos. Sabe a escola que O estuda. lugar que frequenta, o que gosta. Tudo. Então ele faz esse link, cria empatia, começa a descobrir coisas e coisas e coisas. E aí ele pega essa informação, vai para outro link, né, outra pessoa, e começa a ameaçar essa adolescente, ou esse adolescente, ou essa criança. E eles são tão fortes, né? Eles são tão persuasivos. Hoje o crime, né? Por exemplo, o crime a grande maioria dos crimes são virtuais. Não existe mais saidinha de banco. As pessoas vão lá através Agora do no Pix. No Pix, anotando. Né? E como o tipo de violência, ele vai lá, entende isso, começa a ameaçar essa criança. Uma violência anônima, né, cara? Anônima. E essa criança desespera, e eu vou dizer, né, aos pais, né, às mães, aos familiares, o índice, né, de crianças e adolescentes, né, ceifando as suas vidas, né, tirando as suas vidas, cada vez aumentam mais. De crianças e adolescentes, assim, Você não sabe lidar, né, cara? Eles não têm estrutura para lidar com isso. É o bullying, etc. Então, a primeira coisa que eu falo, só para compreender o tamanho desse buraco, o quanto isso é difícil, conta pro teu pai, conta pra tua mãe. Eu não posso, porque eles não sabem que eu tenho rede social. E se eles souberem, eles vão me proibir disso, vão brigar e vão me castigar, e etc. Eu falei assim, cara, o que está acontecendo, né? Se o pai e a mãe, que deve ser, né, entendido pela criança, pô, quem no mundo, né, gosta mais da criança ou do adolescente que o pai, a mãe, né? Pensando nas pessoas normais. Na lógica. Na lógica. Então, as crianças não se sentem seguras e confortáveis em falar para esses pais ou para essas mães. Então, isso é muito grave, porque a distância dentro de casa, e eu falo isso, né? A pergunta que eu sempre faço, e a resposta é única, né? Mas faz as pessoas refletirem. Você deixaria seu filho ou sua filha, criança ou adolescente, sozinha numa praça pública? Ninguém fala, na madrugada, todo mundo fala assim, não. Mas e na internet? Aí ninguém responde, porque tem essa reflexão. A gente sabe o quanto de crianças estão com o celular, com o computador. Você pode colocar ainda uns 5 pedófilos nessa praça ainda. Fecha a porta do quarto, né? E abre a janela do mundo dentro da internet. E é ali onde estão acontecendo esses crimes. Cara. E é muito grave. Então a gente fala muito sobre isso, sobre como prevenir, sobre cuidar. Gente, e não está longe. A mensagem que eu sempre falo, assim, eu queria colocar na cabeça das pessoas, não está longe. Eu tenho dados aqui de Joinville, tenho os dados do bairro. Acontece toda hora. Todo momento, a cada hora, 3 crianças são violentadas. Então, assim, é um número muito grande. Você trazendo um pouco para esse lado das pequenas ações que eu acho que poderiam já começar a incomodar, atrapalhar o rolê dos malditos. Mas, assim, você acha que essas pautas muito progressistas e tudo mais, elas têm um cunho racional e de empurrar para normalizar esse tipo de situação, assim, cara? Essas relações com o menor, tudo mais. A gente sabe que nos Estados Unidos já teve escândalos gigantescos de pessoas muito importantes lá dos Estados Unidos, até de políticos e grandes empresários e tudo mais, em relação a menores e tudo mais. Me parece que claro, cara, aquela galera que é bem conservadora vai falar que sim, mas escutando cada vez mais sobre o assunto, me parece que é muito evidente mesmo que existe um interesse genuíno em que as pautas progressistas empurrem tanto a linha do limite para que esse tipo de crime fique brando, fique tipo, não, isso não é tão grave assim, entendeu? O que você pensa sobre isso, cara? Cara, eu te digo que se a gente for olhar a realidade, tudo que acontece, assim, eu vou dizer pra ti... Tipo, para os políticos não estarem batendo tão severamente nisso, sabe? Se a gente for olhar, assim, com todo respeito a tudo, né? Mas são dados, são fatos. Então, se é fatos... O número é frio. Eu vou falar, o número é frio. Se a gente for olhar por isso, né? E aí, com todo respeito a questões de religiões, credo, etc., mas... Quantos e quantos casos dentro do Vaticano acontece saindo aí diariamente? E são abafados, né? São abafados, coisas de anos e anos, e padres e etc. E também, né, não trazendo só para católico, mas pastores também. Segurando meu carro lá, não é? Então, eu penso que políticos, né? Quantos e quantos políticos aconteceu em Manaus lá, casos graves, etc.
Eu acho que isso está muito... Eu acho que muita gente... talvez a resposta seja o seguinte. Muita gente entra nesses caminhos de... né, como eu disse, talvez de ser padre, de ser político, de ser empresário, de ser professor, para causar o crime, entende? Então tá muito além disso, né, ao meu ver, porque eles se infiltram. Vou dar um exemplo, né? As quadrilhas, tipo, o PCC incentivou várias pessoas a serem advogados para tirar o pessoal do crime. Então eles se infiltraram para ser advogado para tirar. Eu acho que muita gente se infiltra com isso. E eu acho que há também muita gente do mal pensando, unida, né, para fazer o mal. Porque, veja, um vídeo de um estupro de menor como que é na internet, lá como que é na Deep Web, custa rende cerca de 60 mil reais. Uau. Um vídeo de uma criança sendo violentada. Existe um comércio. Existe o comércio. Recentemente saiu até, se não me engano, no Fantástico, o pessoal falando fotos. Cara, só para ter uma ideia, e aí, olha o desespero. Vamos pensar no desespero da pessoa, né? Mas pode ser pessoa mal intencionada também. Existem muitas e muitas mães que tiram foto das crianças para vender a foto da criança nua para Deep Web, para abusadores, para violentadores. Não. Acontece muito. Tá brincando comigo. Muito. Então, eu não estou falando assim, pô, a pessoa pode estar mal intencionada, mas às vezes ela nem sabe o quanto que ela está fazendo mal, né, para a criança, para a família, para a sociedade, Nossa, etc. mano, que bagulho. E isso acontece muito, né? Mães filmando vídeos, fazendo vídeos, etc., incentivando a relação para ganhar dinheiro. Então, olha o quanto isso é perverso. Né? Se pensar que a mãe ou o pai abusa, mas faz esse tipo de coisa também. Então, cara, a resposta a isso para ti assim, é muito relativa. Né? Talvez a gente tenha que pensar, raciocinar um pouco para ter uma resposta, mas eu penso que isso está tão infiltrado, né? Tá tão lá no fundo, que a gente tem que ficar batendo e assim, ó, Davi contra Golias, é muito difícil. Como tu perguntou ali, né? Às vezes eu publico lá e peço ajuda para as pessoas. Aqui em Joinville, várias fiz isso, nos sites, algumas rádios. Deixa eu ir até aí falar que o objetivo é esse. São raros que abrem espaço. São raras pessoas que têm site, têm influencers, né? Que a gente sabe o quanto que isso impacta nas pessoas. Imagina, eu sempre digo que se uma publicação ou um trabalho, algo que eu tenha feito, eu consiga salvar uma só criança, a minha vida já valeu a pena. Todo esse nosso esforço valeu a pena. Então eu tenho que buscar. Eu sou carudo mesmo, vou nos influencers do Brasil todo, se for ver lá, cara, eu faço, me ajuda pelo menos a divulgar para as pessoas saberem quem é o projeto, para que com isso elas consigam aprender. E de novo eu falo assim, imaginem que lindo será se a gente, com um pequeno trabalho, a gente conseguir salvar uma só vida. Só que isso é ruim, falar sobre isso. A gente sabe que o Instagram, Facebook, cortam, tiram isso, as pessoas não querem. Então, a gente até isso me incomoda. Tem que passar muita barreira para as pessoas quererem nos ajudar a fazer o bem. Até isso me incomoda. E é por isso que eu pergunto, porque até essas grandes redes sociais, elas são acusadas de estarem envolvidas em grandes movimentos progressistas, assim, de empurrarem certas pautas, porque dão evidência a muita coisa ruim e bloqueiam muitas... Cara, vamos falar, a gente tá vivendo Setembro Amarelo agora, né? Entre outras coisas que são discutidas, vamos discutir 2 temas diferentes aqui nas próximas semanas, fiquem ligados aí, mas... o grande chama atenção muito nas campanhas publicitárias sobre o Setembro Amarelo, envolve suicídio, depressão, enfim, fobias e tudo mais, né? Mesmo assim, esse tipo de coisa, existe um mês dedicado a isso, existe campanhas publicitárias não é de todo mundo, é de poucas marcas que se comprometem com esse tipo de tema, uma série de especialistas que falam, às vezes os canais de TV geram até série de documentais falando sobre isso, relatos, testemunhos, pessoas famosas que vêm enfim, se expor suas fragilidades e mostrar que isso é normal. E mesmo assim a rede social consegue atrasar um movimento desse, cara, que era um negócio que as redes sociais tinham que... Em vez de vocês ficar colorindo as redes sociais, volta e meia, que eu sei que vocês gostam de fazer, para ganhar engajamento... Vocês têm que deixar amarela a rede social de vocês.
amarelar pros caras perguntar o que tá acontecendo, deixar lilás, porque também tem a parada do... Tem o Maio Laranja também, né? Deixa laranja. Por que tá laranja? Cara, gerem dúvida, gerem perguntas. Faz igual o Google, né? O Google dá umas chamadas de atenção pra alguns temas, assim. É isso, cara. Vocês não tem que ficar bloqueando. Por que a gente tava falando no começo ali, né? Tem certos temas, certos termos que a gente não consegue falar, a gente tem que entrar nos temas e ficar resbalando, porque tem palavras que são... Cara, o algoritmo identifica e não exclui e não bane. Parece que você tá lá, mas você não tá. Ele não te entrega pra ninguém, nem pra quem te segue. E não te deixa nem ficar buscando. Assim, ele atrasa mesmo o teu lado. E você não tá incentivando nada. Você tá gerando discussão, você tá trazendo canais de denúncia, reflexão, você tá ensinando sobre o assunto. E mesmo assim, cara. E aí, essa é a pergunta. Será que essas redes sociais também elas não estão engajando no negócio progressista de maneira até racional? Pode ser racional, porque tudo é dinheiro, né? Então, isso aqui... O colorido dá dinheiro, então vamos investir no colorido. O colorido é o que tá, né? Money, o beautiful money lá. Que é o que dá o dinheiro. Então vamos. Essas outras pautas aqui, elas são sensíveis, eu entendo que a sociedade discute, mas isso aqui não traz retorno financeiro para nós. Mas, cara, sabe que tudo é dinheiro, sabe? Tipo, parece que as pautas progressistas, elas passam por cima de coisas sensíveis e sagradas para a sociedade, né? E o que eu falei assim, cara, que na minha cabeça existem ações pequenas e simples que já atrasariam a vida dos malditos, cara. Que eu digo é o quê? Primeiro, as redes sociais, que são grandes empresas, e de cima para baixo pode tomar uma atitude que você não precisa nem... Não quer agora desbloquear as palavras pedofilia, não quer agora, entendeu? Abuso sexual, porque tem que colocar com um monte de letra e código para conseguir colocar uma thumb escrito isso aí para chamar atenção, sem ser atrapalhado o engajamento do negócio. Não querem começar por aí, comecem deixando amarelo o negócio, comecem deixando laranja, comecem deixando laço pra galera perguntar o que tá acontecendo, entendeu? Vocês criam lá as figurinhas de tempos em tempos, colorida, tá tudo bem, pode fazer, vamos vocês parar de fazer. Mas cria também aí umas bandeirinhas amarelas, uns emojizinhos que chamam a atenção pro tema pra galera perguntar, até uns touros tinha esses tempos, horóscopo chinês vocês fazem, vocês não conseguem fazer um bagulho relevante. Ponto. Primeiro, simples pra vocês. Só fala assim, ó, galera, todo mês agora fiquem ligados em cada país aí, qual que é a pauta do momento e mudem a cor do negócio. Não precisa nem discutir. Vocês não querem ensinar, não querem falar, não querem criar campanhas, mudem a cor. Já tá ajudando. Agora, sites, cara. A molecada joga muito. A molecada desde os 4 anos, sei lá quantos anos a molecada tá começando a jogar hoje. Tá jogando online, né? Pequenininho já tem lá uns jogos de meninas, jogos de meninos, clique jogos, esses sites aí de jogos, Gartic Phone, esses paradinhas. Coloca a merda de um troço piscando na tela, tipo assim, bem grande, falando sobre o tema, assim, sabe? Dizendo, tipo, esse é o canal de denúncia, se você está sentindo que está sofrendo qualquer tipo de coisa, denuncie, porque o maldito vai entrar nessa rede social e vai falar assim, pô, aqui tem criança que... Se apertar nesse botão aqui, já dá bosta. Cai meu IP, os caras caçam meu IP, me acham. Então, assim, já atrapalha do cara. E é só um banner, meu irmão. Um banner, um link que vocês colocam. Vocês já fazem isso pra um monte de spam que vai mandar pro site de bet não sei o quê, de site de aposta. Coloca ali, cara, um bannerzinho piscando pra criança olhar e saber que pode ter gente maldita ali dentro daquela rede social. Porque a criança não tá com essa cabeça. Ela tá indo brincar, ela tá indo jogar. Só que se tiver um negocinho do lado piscando o tempo todo, um bannerzinho. Sites aí, ó, NSC, G1, coloca um banner fixo lá, cara, um cliquezinho aqui, ó, entendeu? Chamando a atenção pro tema. Você não precisa fazer matéria, não estamos pedindo pra vocês fazerem nada, cara. Estamos precisa colocar um botão chamando a atenção pro assunto. A gente já atrapalha a vida dos malditos, cara, entendeu? A gente chama a atenção e atrapalha a vida do maldito, porque é na internet que esses caras estão se proliferando, né, cara? Tem um dado que aquele Free Fire, eu não sou de jogos online. Free Fire. Um cara... Esse é de celular, esse é mobile. Ele violentou, através desse projeto, desse jogo, mais de 60 crianças. Você tá doido, cara? Então, assim, acontece muito, tá aí, na verdade. Às vezes a tela, né? A tela eu sou pai, e a Helena, até os 3 anos, ela não usava o celular. Aí veio a pandemia, ou era isso, ou era a nossa saúde mental, né? A gente forneceu, mas claro... Tudo com cuidado. Você precisa ter controle. Você ainda é o adulto da casa. Exato. E às vezes ela vê YouTube, né? YouTube Kids, às vezes o YouTube. E aí tem esses vídeos das pessoas, né?
mães, ou... Cara, às vezes até o linguajar, e assim, a criança esponja, na hora pega, Nossa. entende? Então, se a gente não Fala quer... só pra fazer graça. Exato. Então, eles são uma esponjinha para pegar isso. E aí é onde que os caras, né, às vezes, mesmo dentro de um jogo, se não é o abusador, o violentador, é o jeito que o cara fala, é xingando, é o bullying, é de falar, não sei o quê. Cara, vai absorvendo e Normalizando vai coisas. normalizando, isso vai sendo muito ruim. Muito rápido, mas eu acho que até falei pra ti da outra vez. O projeto, o Proteja, ele foi bloqueado, certo? Logo no começo, lá, sei lá, uma dezena de vezes. Eu não conseguia acessar aquele negócio, vai ser bloqueado, está sendo estudado, etc. Eu tinha que acessar as pessoas do Facebook e aí conseguir um canal que eu conseguia falar com as pessoas lá para explicar, gente, meu projeto, eu não tenho como falar diferente do que eu vou falar. E eles tira as palavras sexual, tira. Eu falei, mas como que eu vou começar a falar, né? Como que eu vou falar? E aí eu falei, pô, tá diminuindo. Eu falei assim, às vezes a gente postava lá, cara, visualização muito, e infelizmente, né? Nós somos reféns disso, né? Se eu quero comunicar, sou refém disso. Aí eu falei, daí, na época a mulher falou que foi isso ficou gravado para mim. Então para você alavancar, talvez faça sentido você fazer um sorteio, que na época eu podia, né? Eu falei, o quê? Eu vou fazer sorteio ao quê? Um violentador? Olha, tô violentando, né? Sorteando. Porque, cara, eu não tenho que pegar a coisa, vocês deveriam estar me ajudando. Eu falei assim, não Exato, eu ter que, sei lá, promover. Vocês deviam olhar para mim e falar assim, cara, ok, nós não vamos mais bloquear esse perfil. Tipo, eu não vou nem atrapalhar. Não vou nem atrapalhar. Mas daí eu olhava lá, proteja seus filhos. Tantas vezes que eu colocava lá, as pessoas no Instagram, né? Proteja seus filhos, eu não conseguia. Tinha que colocar proteja seus filhos com S para aparecer o nosso inteiro. Eu tenho com 2 S, né? Não, é proteja seus... Não, é normal, com um S. Mas o que... Cara, só no último S que apareceu o perfil. Agora, acho que, como eu não usei tanto, mas último, né, infelizmente não consegui postar tanto, deve estar liberado. Mas aí tu vai lá e coloca novinha, aparece assim uma enxurrada. Novinha. N-O-V-I. Novinha. Então, assim, o que tu falou, né? Para quem quer ajudar, né? A dificuldade, a gente tem que romper muitas barreiras, subir. Agora, quem quer atrapalhar, quem quer... Nossa, o cara tem caminho livre. Um monte. As redes sociais, tu vê isso o tempo todo. Eles incentivam, cara. É difícil. É uma luta que eu já pensei muitas e muitas vezes em desistir, porque eu não estou lutando só por mim, eu estou lutando pelo Brasil, pelo mundo, né? E a gente sofre uma dificuldade tremenda para que as pessoas, como você, né, como vocês aqui, estão abrindo espaço para a gente poder falar sobre isso. Né? Cara, já pensou de novo assim, o quanto lindo é se a gente poder conseguir ajudar uma só criança? Assim, cara, isso para mim é maravilhoso. Então, se todo mundo puder olhar isso, aprender... E como? Falar, cara, não precisa ter um podcast, não precisa ter uma rede social. Conversa no teu grupo. Tinha deixado o botão assim, eu já tinha puxado. Conversa no grupo de amizades, conversa no grupo das escolas, tenta levar a palestra para dentro das escolas para entender, né? Compartilha materiais, fala sobre isso. Gente, cara, qual motivo um pai ou uma mãe não pode falar sobre isso? Né? E uma coisa que isso é comprovado também, especialmente nas redes sociais, o violentador, ele é covarde. Ele nunca vai entrar, diferente de um ladrão, talvez um nóia, que sabe que o policial mora ali, ele vai lá ainda assim, ele pode ter a loucura de fazer isso. Sim. Né? É loucura, porque é difícil. Né? Mas o violentador, o abusador, ele não vai em casas, em famílias ou em crianças que ele sabe que as pessoas são educadas, que ele sabe como se comportar. Né? Então, eu coloco lá nos vídeos e falo assim, poxa, você só colocando, né, uma mensagem, postando alguma informação sobre educação sexual, sobre cuidado, sobre alguém preso, isso já vai, né, igual o repelente, vai expelir as pessoas. Pô, eu não vou aqui, eu vou no que é mais fácil. Eu vou na criança que ela tá lá, desassistida, que o pai não dá atenção, que ela, né, acontece de tudo, tá, gente? Eu já falei sobre isso e algumas vítimas familiares reclamaram, assim, nesse sentido, poxa, mas eu tava dando atenção, e mesmo assim, né, eu cuidava, eu amava, eu tava acompanhando, mesmo assim aconteceu. Então, não há regra, né? Sim, não há um padrão. Especialmente, né, principalmente quando tá dentro de casa, não há regra. Mas as pessoas que estão fora, vê que essa mãe ou esse pai tá falando sobre, prega sobre, né? É muito difícil o cara lá. Sim. Entendeu? Porque ele sabe que ali tem arma para isso, né? A criança é educada, ela vai contar, ela vai falar, ela não é uma criança que vai ser abusada, vai ficar quieta, ou que ele vai conseguir persuadir ela com ameaças. Né? Então,
Não há um só motivo que consiga me convencer que falar sobre educação para as crianças ou conversar na sua sociedade vai fazer mal para essa família, né? Para essa criança. Só vai fazer bem. Uhum. Hoje basicamente, o canal Proteja Seus Filhos ali nas redes sociais, o projeto em si, o projeto não tem sede, o projeto Não. é sediado na rede social, né? Hoje ele é um canal de informação. De informação e acolhimento também. Porque você tem algum relato, alguma história que dê para contar sem citar? Cara, tem bastante. É isso. O projeto em si, através das publicações, a gente faz o caminho para a educação e a prevenção, mas a gente acolhe. Aconteceu vários casos no qual nós fizemos esse acolhimento da criança, né, da vítima, ou do adolescente ou da família, onde que nós compreendemos, né? E a sugestão sempre é buscar a denúncia, é buscar também o acompanhamento jurídico e psicológico, né? Porque, especialmente, tem que tratar essa criança, tem que fazer ela que seja suportada, porque vai trazer traumas para ela e para a família também. Então, quando chegam para nós, a gente avalia, a gente questiona, a gente sugere algumas condições, algumas têm condições, né? Outras não têm condições. E nós vamos buscar ajuda jurídica e psicológica nas cidades. Cara, isso aconteceu em tudo quanto é jeito. Sério? Cara, para te falar assim, né, aqui em Joinville houveram 2 casos, né, recente, até na reportagem que nós fizemos no ano passado do jornal, uma delas foi relatado, onde que aí já havia sido feito a denúncia, a família, né, o agressor estava sendo julgado, só que essa criança, essa adolescente, era uma menina, talvez estava com 12 anos naquele momento, cara, imagina, né, a vida dela caiu, porque o violentador era o pai praticamente, porque ele só não foi quando a mãe teve a filha, ela casou com esse padrasto, mas a criança tinha meses. Então, para a cabeça da criança, o pai era o padrasto que violentou ela. E ela estava com uma dificuldade tremenda de conseguir evoluir, né, de viver e etc. E aí nós buscamos ajuda psicológica para ela. E a gente conseguiu fazer com que ela, cara, ela voltasse para a escola, que ela voltasse a compreender a vida dela, aceitar a vida e as coisas acontecerem. Isso foi muito legal, isso, né, por estar aqui perto. A Leide foi a primeira menina que nós ajudamos, assim, logo no começo do projeto, e ela é legal que ela, volta e meia, ela nos presenteia com um áudio. Ela tem, hoje está com 14 para 15 anos, mas ela tem uma voz bem angelical, bem de criança, assim. E ela fala muito bem, ela pega algumas postagens nossas, e ela faz o áudio e eu faço um link do vídeo ali. E ela chegou, quem violentava ela era a tia, essa tia tinha viajado para fora do país, ela não conseguia fazer denúncia porque não conseguia pegar lá, etc. E foi muito difícil, porque ela não tinha mais vontade nenhuma de viver, nenhuma, e aí nós conseguimos ajuda psicológica para ela, e ela não podia avisar, na verdade ela avisou a mãe disse que foi contra, porque disse que isso não é verdade, não aconteceu, desacreditou da criança. Nossa, meu, tá louco, velho. Isso acontece muito. Aí não tem. E aí nós conseguimos ajuda psicológica para ela, né, foi se tratando, cara, e aí ela virou um amuletinho, assim, nosso, porque aí ela conheceu a Pri, aí ela conhece a nossa vida toda, minha esposa, conhece outros amigos, então, assim, ela mora lá na Bahia, né, tá longe, nós nunca vimos ela, mas ela faz parte da nossa vida, assim, muito. Mas, cara, outros casos que aconteceram, Campinas, uma adolescente, ela estava decidida a ceifar sua vida, tirar a vida, né, cometer o suicídio. E foi muito difícil. Foi, assim, muito difícil porque a vontade que eu tinha de ir lá, né, abraçar ela, cuidar dela, etc. Então, aí fomos ao longo de muito tempo, né, e aí eu consegui, através dela, com a permissão dela, conversar com a amiga dela, e eu falava com a amiga dela para o que precisava falar, para ajudar, para cooperar. Ela foi na delegacia, aí ela gravou, mandou o áudio, assim, os policiais totalmente despreparados em Campinas, ainda fizeram ela se sentir pior ainda, perguntando, cara, eu queria mesmo assim, eu queria poder intervir, né? A gente não pode trazer isso pra gente, de pegar e levar alguém, o delegado, que nós temos aqui em Joinville, né, nossa delegacia da criança e adolescente, muito bem assistida pelas delegadas, os delegados que estiveram ali, a gente sabe o quanto aqui eles têm zelo, mas lá foi totalmente oposto, assim. E aí foi muito difícil, ela não quis mais fazer denúncia, e o violentador era um tio que morava do lado da casa dela. E aí, como conseguir fazer com que isso saísse? Ela tentou também falar com a mãe, ela não morava mais com o pai, a mãe
desmerecer a situação. Cara, fomos construindo, eu consegui lá em Campinas uma psicóloga para atender ela uma vez por semana gratuitamente, e aí conseguiu começar a resolver. Aí a psicóloga, com a permissão, acessou um advogado conhecido que começou a ajudar e conseguiu convencer a mãe, aí foi... Cara, mas isso é coisa, sei lá, uns 4, 5 meses até isso acontecer. E aí conseguiram aí fazer a denúncia do pai. Aí outro muito legal, cara, Enzo, um menino lá da Bahia, e aí foi uma luta, foi quase o mesmo exemplo, assim, a mãe desesperada, porque o violentador era primo e morava também na casa ao lado, né? E ela, cara, ele tava lá e o que acontece? Cidade pequena, ele tinha poder, começou a ameaçar ela. Cara, eu fiquei um domingo, certo? Eu fiquei umas 3 horas ligando para tudo quanto é delegacia lá de Salvador. Eu não consegui. Ninguém atendeu. Aí, por fim, eu consegui o contato de um vereador. Cara, eu sou muito carudo mesmo. Eu ligo e assim, eu falo no projeto social e tem um caso que, se não for feito alguma coisa, a gente vai denunciar e vai levar para as mídias e vai levar. Aí esse vereador, realmente, ele fez a parte boa, ajudou, acionamos o Ministério Público e conseguimos psicóloga para a mãe, para o pai e para a criança, o Enzo. Até vou mandar uma mensagem para ele, senti saudades. E o cara foi preso. Sim, foi preso, afastou da criança, o Ministério Público apoiou. Cara, mas assim, são coisas que praticamente eu fiquei lá horas e horas até a gente conseguir resolver coisas assim. Então são casos que acontecem, tantos outros são mais simples, né? Mas acontece, eu vou dizer, uns 8 casos por mês, tá? E tem coisas mais pesadas, mas eu vou dizer, como dizem, né? O artista, quando ele vai subir no palco, tem a mesma emoção a vida toda. E todo caso que chega, cara, ele é emblemático, ele tem sua peculiaridade, e é difícil tanto quanto. Especialmente, não precisa ter filho, tu não precisa ter parente para saber o quanto isso dói. Ouvir os relatos, ouvir o quanto que não só a violência, no momento, faz mal para a vítima, mas o quanto que isso atrapalha a família, atrapalha a vida dessa criança, desenvolvimento, cara. Existe, aí só voltando àquele tema ali, que eu vou encerrar, mas que tu mencionou, né? O que nós precisamos fazer, o quanto que o poder, né, seja político, empresários devem fazer. Existe um número que eu acho que a gente precisa descobrir esse número, que daí, quem sabe assim a gente tem ainda mais força. Nos Estados Unidos tem um número lá que são bilhões, que uma vítima de violência, ela custa mais para o governo, coisa assim de $100 mil, certo? Porque muitos dos casos, né, da violência, ela vai ter dificuldade de ter um emprego, ela vai precisar de apoio de médico, do SUS, de lá, né? Ela vai precisar... Há um valor, né, que as vítimas custam para o Estado, para o governo, muito alto. A gente tem que conseguir buscar isso, porque ela não vai conseguir se desenvolver. Uma criança que está na escola hoje, com uma criança não violentada com violentada, eu posso garantir que a grande maioria, né, há exceções, como qualquer coisa, qualquer análise, mas essa que não teve violência, ela vai conseguir desenvolver melhor na sua vida, ela vai dar resultado, ela vai evoluir financeiramente, né? Do que a outra que pode ir para as drogas, ela pode ir para o crime, ela pode ir para tantas coisas, porque ela, não cuidaram de mim, por que eu vou cuidar dos outros? Existe muito, né? Além do que, provado também que muitos dos violentadores ou violentadoras se tornam violentadores também, né? Então, no momento que a gente conseguir parar essa roda, só de parar a roda, a gente vai conseguir diminuir muito esses números. E quem gosta de economia... talvez a gente tenha que ir para esse lado, né? Você gosta disso, o que você... Não falamos ainda. Podemos falar agora. Pode ser agora ou não? Eu vou falar agora, então. O Cláudio, qual que é as recomendações que você dá de maneira prática, assim, né? Que você deve ter enfim, essa set list de atitudes práticas para tomar e que podem ajudar a prevenir que esse tipo de coisa aconteça de maneira pessoal dentro da sua casa, do seu reduto social e também na internet, que aí Perfeito. E é tão simples que parece que não é efetivo, mas é muito efetivo. Primeira coisa, a criança ainda... que momento? Talvez a pergunta assim, quando começar, né? Desde já. Mas como assim? Desde já. Se a criança tem meses, é agora. Se a criança tem 5 anos, é agora. Se tem 17 anos, é agora. Desde já. A resposta aqui, né? Desde quando? É desde já. E como? Né? Vamos dividir por etapas. Aí a criança, quando criança, ainda bebê para criança,
onde ela começa a entender, compreender. Nós não brincamos. Onde está a cabeça da criança? Onde está o nariz? A criança vai lá e mostra. Onde está a boca? Está aqui. Onde que está seus órgãos genitais? Ela precisa aprender a saber que tem a cabeça, o ombro, o joelho e pé, mas nesse meio tem os seus seios, né? Aí fica a critério do pai e da mãe, né? Os psicólogos, né? A parte científica diz que tem que dar os nomes reais, né? O ânus da criança, né? Os seios. Mas lá em casa eu ensinei a Helena e o Benjamin, o Tite, a Pepeca e o Bumbum, e o Pipi, né? Para que seja fácil eles entenderem. E aí eu acho que, né, a Helena especialmente já está transitando já para o entendimento do nome próprio, que é para a gente mudar. Mas assim, ó, Pipi, Pepeca, Bumbum, né? Pipi, Tite, né? Pepeca, Pipi e Bumbum. Minimamente a criança precisa saber os seus órgãos, né? Os seus órgãos e o nome disso. E quem que pode tocar? Né? Quem que pode tocar o pipi do humano, né? Papai e mamãe. Né? E aí, critério, logicamente, que pode ser que não exista o pai, né? Acontece, mais de 2 milhões de crianças no Brasil vivem sem, acho que 20 milhões, me perdoa. É um número muito legal, sem o pai presente. Que é um grande vacilo também. É um grande vacilo. Tem um tema para falar sobre isso também, sobre paternidade. E quem pode tocar? E o que acontece, o que fazer caso alguém tenha de tocar? Né? Lá no projeto eu tenho o semáforo, onde que pode ser tocado. Então, a mão, né, o braço tá verde, aqui tá vermelho, na cabeça tá verde, na boca tá vermelho, onde que não pode ser tocado, não pode ser beijado. E respeitar sempre isso, né? Um exemplo, né? Eu brinco com a Helena, quem que pode tocar aqui? É o papai e a mamãe. E se alguém tocar, eu vou correndo falar pro papai e pra mamãe, né? Respeitar a criança, consentimento, né? Como que eu vou ensinar consentimento para uma criança pequena? A gente adora fazer cócegas em criança, né? Mas a hora que ela pede para parar, para imediatamente, né? Tá brincando, fazer cócegas, para. Ela vai entender que ela tem poder sobre o corpo dela, né? Que quando ela tem que falar para, a pessoa tem que respeitar o para. Evitar, né, beijar na boca, porque quando tu faz isso se torna natural o beijo na boca, e isso é uma questão cultural também. Lá em casa, se qualquer pessoa tentar beijar a Helena, ela, né, e o humano sabe que na boca não. Inclusive, se tu tentar beijar a Helena, ela vai grudar no teu olho, vai colocar o dedo no teu olho e não deixa tu beijar. A gente educa para isso. A criança maior, né, vai. A criança, né, aí de 5 anos até seus 10 anos, a gente tem que começar a ensinar para ela, né, um pouquinho mais o cuidado, que o corpo dela vai se desenvolver. Tem criança, né, meninas se desenvolvem com 9, com 10 anos, né, que o corpo dela vai ser transformado, né, especialmente em questões de seios, pelos. Então, a conversa tem que acontecer constante, né? Ela tem que saber o que está acontecendo com ela e essa transformação. E também, né, por exemplo, nessa idade, a questão do consentimento em relação às amizades. É muito natural, infelizmente, dentro das escolas, né? Você já BV, você já beijou, você não beijou. E é dado, tá? Comprovado. Criança e adolescente que tem a educação sexual correta dentro de casa, dentro da escola, ela tarda a sua inicialização sexual, tá? Então, voltando, o nome da parte íntima. Não há curiosidade também, né? Onde pode ou não pode tocar. E depois dessa idade ali na pré-puberdade para adolescência, né? Falar com a criança sobre a menstruação, né? Sobre a menarca. Muita gente não sabe o que é menarca, que é a primeira menstruação. E isso é uma coisa também de tabu, que se acha, né? Se diminui a menina por isso, ela tem vergonha, ela não está preparada para isso. Né? Quantas e quantas crianças, né, têm isso na escola, meninas têm isso na escola e se sente mal, incomodada, ela não está preparada, não foi falado sobre isso, falar sobre essa importância. E dessa idade em diante, né, as questões relacionadas ao sexo mesmo, né? Cuidados, desenvolvimento, consentimento sempre, o que pode ou não pode, questões de se prevenir, né? Prevenção de doenças, de gravidez. Existe um número muito elevado de mães adolescentes, eu coloquei recentemente no Instagram, de 13 anos, e a pergunta lá, ela nunca teve informação em 2022 sobre como se prevenir. Né? Que loucura, cara. Quando nós falamos sobre internet, né, isso tudo está linkado, né, a você falar abertamente com as crianças, explicar sobre, poxa, mas como que eu vou falar sobre, né, os pais mais antigos, as mães, como eu vou falar sobre sexo com o meu adolescente, com o meu filho? Cara, se tu não educar, né, se tu não falar sobre, alguém vai falar.
e vai ser do jeito deles, seja na escola, nos filmes, onde quer que seja. Então aproveita um filme, né? Tá passando alguma coisa ali sobre filme, ou um vídeo, uma propaganda, seja de alguém violentando, batendo, o que tu acha disso, né? Tu entende sobre isso, ou propriamente acontece nas TVs, né? Tendo algum tipo de relação, o que tu entende como isso, qual que é, né? O que falam lá na escola sobre isso? Nós, né? E aí os pais, as mães, têm receio de falar sobre. E tudo que a criança quer é que seja falado. Logicamente que eles receiam, né? Pô, meu pai tá falando sobre isso. Só que desde criança, se tu estiver desenvolvendo isso corretamente, isso ali vai ser natural, vai ser normal, né? Quando falando sobre redes sociais, tá próximo, né? O computador não na sala trancado, no quarto trancado, o computador está na sala ou com a porta aberta, colocar filtros, né? Especialmente as crianças menores. Agora saiu um pouquinho, mas no YouTube antes, né? Recentemente estava lá vendo a criança vendo um desenho com faixa etária de 3 anos, aparecia vídeos, né? Propagandas adultas de compra de carro, etc. Há vários aplicativos no celular que tu faz o bloqueio de faixa etária dessa criança, né? Isso ela pode fazer jogos, conversas, nomes, ou até mesmo vídeos que ela possa ver na internet. Sempre estar junto. Assim, a receita para isso é estar presente. Estar presente. Ser pai e mãe presente. Ser pai e mãe presente, né? Porque o papel não é da mãe, né? O papel não é do pai. O papel é dos dois. É da sociedade, é da religião, é da família, é da escola, etc. Mas nós precisamos, os pais, né, especialmente é um recado para os pais precisam entender que isso é algo natural, tem que ser falado, tem que ser compreendido, né, e respeitado, ok? Então são algumas fases aí, né? Mas basicamente é muito simples, não tem receita. A criança saber, principalmente o consentimento. O consentimento ela vai saber a partir do nome do seu corpo, o que pode ou não pode ser feito, e o que fazer especialmente caso alguém tente invadir o corpo dela, ou tente passar dos limites, né? E é essa forma. Perfeito, perfeito. É isso aí, gente. Vocês vejam que é um tema muito sensível, gera muita revolta na gente, muita coisa quando você para pensar. Mas é uma discussão, cara, que é necessária. Não tem como a gente não falar sobre esse tipo de assunto. Falou que é bem interessante, compartilhou nos grupos de pais que ela tá e tal. E é isso, a gente tem que fazer essas informações chegarem onde tem que chegar, essa discussão ser fomentada, é o tipo de discussão que tem que ser relevante a ponto de encher o saco de quem pode tomar providência, assim. Porque tem pessoas que podem tomar atitudes que realmente podem gerar resultados a médio e longo prazo em relação a isso. Mas talvez a gente vai ter que incomodar muito essas pessoas, então comece você discutindo isso na tua roda de amigos, no teu grupo do trabalho, no teu grupo de pais, na reunião de pais da escola, no teu grupo da igreja, sabe? Discuta isso, mas principalmente siga esses passos que o Cláudio trouxe pra gente aqui dentro da tua casa. Tarefa de casa, se faz em casa, começa por casa. E existe um princípio que nós aprendemos na igreja que é a primícia. A primeira menção de qualquer coisa, ela tem que ser feita em casa. Porque ela vai comparar, se ela aprender em casa um valor, um limite, quando a sociedade ou o mundo lá fora tentar dizer para ela que é de outro jeito, ela vai ter como parâmetro a primícia. A primeira menção. Falou, não, mas não foi assim que meu pai me ensinou. Entendeu? Então, assim, não deixe o mundo ditar quais são as primícias pro teu filho. Dite você quais são os valores, quais são os limites. Eduque e esteja perto, se importe, senta junto, botou no mundo, assuma teu BO, tá? Esse BOzinho é teu pra sempre, então assuma teu BO. Cláudio, eu achei demais esse papo, cara, demais mesmo, fiquei muito feliz que deu pra gente conversar e discorrer sobre bastante coisa. Quem pegou o começo falando sobre reiki não fazia ideia que nós ia chegar nesse assunto, né? Falei isso na nossa conversa, cara, nós vamos viajar um pouquinho aqui, mas é muito legal. Mas muito interessante, demais, muito legal a iniciativa. Muito legal, uma coisa que a gente não citou em momento algum aqui, mas só para deixar claro, Proteja Seus Filhos é uma iniciativa sem nenhum fim lucrativo, de completa autonomia de quem está envolvido nesse projeto, principalmente o Cláudio está à frente disso, a família dele, é um negócio feito simplesmente por entender que é necessário. E não porque, dá engajamento, que já percebeu, como deixou bem claro, não dá nenhum like sequer, e muito menos dá lucro, dá muito trabalho, e é um longo trabalho que tem pela frente.
sem nenhum fim lucrativo. Então entenda que tudo que foi discutido aqui, tudo que é feito lá no Proteger Seus Filhos e através desse movimento é feito de maneira genuína, orgânica e simplesmente pela responsabilidade de alguém que entendeu que isso é uma missão. Então, fico muito feliz de saber que tem pessoas assim no mundo, cara. São pessoas como você que fazem a gente ter esperança, assim, sabe? Numa sociedade melhor e num mundo onde vale a pena a gente colocar umas crianças, né, pra correr, né, Luana? Porque a gente tem muito receio mesmo, mas que a gente substitua esse receio, esse medo ou até essa revolta por atitudes práticas que possam gerar mudanças de verdade. A gente aqui no Incomum, a gente tem como símbolo o aviãozinho de papel, né? Eu falei pra você aquele dia o que significava ou não? O dia que você veio aqui? Não. O nosso símbolo é um aviãozinho de papel e é muito louco. A gente faz um link muito grande com a infância, assim mesmo, assim, né? Porque dificilmente algum de nós não tenha tido contato com isso na nossa infância, né? É o brinquedo mais barato, mais simples que existe. Então, gera esse senso comum, assim. Aviãozinho de papel é uma coisa que é um senso comum de todo mundo. E nós acreditamos que nós, como seres humanos, nós somos como um aviãozinho de papel. Nós somos feitos da mesma matéria-prima, sabe? Todo aviãozinho de papel era um papel e todo ser humano era pó. Então, nós somos transformados em algo melhor e somos transformados a cada dia da mesma forma, um papel se transformando num aviãozinho. E o nosso propósito é parecido com o aviãozinho de papel. Nós somos feitos para voar. O que muda é o voo de cada um. Tem uns aviãozinhos que vão voar alto, outros vão voar longe. Mas tem uma porrada de aviãozinho que tá estacionado aí, cara. Tá jogado num canto, que não enxergou seu propósito ainda. E aviãozinhos como você inspiram, cara. Inspira esse aviãozinho a encontrar uma razão para voar. Eu sempre brinco, quando o avião passa, ele gera movimento, ele gera um vento, né? E eu tenho certeza que o ar que você move por onde você passa gera um movimento e inspira pessoas. E é por isso que você está aqui. O aviãozinho de papel tem esse símbolo aqui no Incomum, para quem não sabia. Mas a gente também gosta muito de trazer mensagens. Quando a gente vai mandar um direct, é um aviãozinho agora, né? Copiaram nós, brincadeira. Saiu antes. Mas hoje é um símbolo de mensagem, né? O aviãozinho, né? Sim. E a gente aqui no Incomum, a gente tem... sempre que pode, a gente traz uma mensagem com um aviãozinho de papel para os nossos convidados. E o teu aviãozinho, ele veio de maneira digital. Tá, eu gostaria de ler para você uma mensagem, tá? Legal. Papai e amor, você é nosso orgulho e nossa inspiração. Eu, como esposa, posso dizer que você foi a melhor escolha para ser pai dos nossos filhos. Tenho absoluta certeza que eles serão seres humanos com um coração lindo e generoso por conta dos momentos que nós vivenciamos com eles. Eles ainda não conseguem expressar, mas tenha certeza que eles se orgulham do papai, que ajuda o próximo, que doa o seu tempo para fazer o bem, que os leva para viverem esses momentos também. Eles te amam e foram dormir pedindo para você voltar logo, porque estavam com saudades. Você faz a diferença no mundo e o segredo em sermos pais é justamente aí. Em criarmos filhos para fazerem a diferença por onde passarem. Acredito que estamos no caminho certo. Obrigado por tanto, nós amamos você. Pegaram no ponto fraco. Me faltava, né? Não doer, né? A Pri mandou uma mensagem aí com... Obrigado, amor. Eu acho que é tudo por eles, né? Assim, não começou com eles, mas é tudo por eles. Então, não existe coisa no mundo que eu amo e que me fazem levantar todo dia e seguir em frente que não sejam eles. Então, amo de paixão e eu espero, assim, que todos os pais, né? Eu tenho falado muito isso. Antes eu fazia intensivo. Toda sexta-feira eu fazia um vídeo para colocar para ver se eu conseguia conscientizar os pais. Tem tanta criança, assim como eu esperava as sextas-feiras, meu pai dizia que ia me buscar, que ia me ver e não acontecia. Então, cada pai, né, quem tem filho e não cuida, não zela, não preserva, não esteja junto, está perdendo o grande amor da sua vida, né? Quem tem filho e não está junto, perde o grande amor da sua vida. Então, cara, quem não tem filhos, eu tenho falado alguns dias aí, tenham filhos, né? E quem tem filho, cara, cuida, preserva. Eu falei isso, né? Eu acho que Deus dá a nós a chance de ser melhor com os nossos filhos.
sabe? Eu creio muito nisso, assim. Cara, nós não somos perfeitos e nossos filhos não serão. Mas é a chance de nós melhorarmos um pouco. Uhum. Eles olhando pra gente, nossos filhos são nossos exemplos, né? Então eles olham pra gente, seja... O rascunho do seu filho. Seja o rascunho. Então, as crianças, o futuro, todo mundo fala assim, o futuro do Brasil, do mundo, são as crianças, né? E que exemplo nós estamos dando para nossas crianças? Como será o nosso mundo daqui um pouco? Nós tratando e cuidando das nossas crianças assim como nós estamos. Então, obrigado, me emocionaram. Eu estou à disposição sempre, né? Seja para estar aqui, seja para ir para palestras, seja para conversar, seja grupo de roda de amigos, seja em igreja. Eu estou bem, eu estou feliz quando eu estou falando sobre isso e a gente podendo tocar a vida das pessoas. Então, contem comigo, conto com vocês para nossa passeata para o ano que vem, tá? Conte conosco. Vamos fazer isso, vamos divulgar, vamos falar, vamos tocar a vida, vamos salvar pessoas. Eu acho que é isso que a gente vai fazer, né, com que tenha valido a pena essa nossa vida. Perfeito. Conte conosco. Siga aí no Instagram, @proteja seus filhos. Ajude esses conteúdos que são lançados lá a chegar cada vez mais longe. Se você tiver interesse em levar esse tema, como o Cláudio falou, para ser discutido, para que ele possa levar a palestra, ele tem apresentações prontas para levar para vocês, onde quer que seja, num grupo de pais, num grupo de igreja, na tua empresa, na escola, escolas particulares aí de Joinville, que não depende desse corre, desse trâmite da Secretaria de Educação aí, ele está à disposição e é necessário. Se você tem um espaço, eu te convoco a você levar o Cláudio para levar essa discussão e a partir daí vocês criarem um ambiente mais aberto a esse assunto para que isso a gente consiga, como falei, para mim não é utópico, é possível e é o nosso dever erradicar esse negócio da nossa cidade, do nosso estado e da face da terra. Cláudio, muito obrigado, meu irmão, mais uma vez. Deus abençoe e conte com a gente. Você que nos acompanha até aqui, segue a gente, @bemcomum também. Se inscreve onde tem que se inscrever, curte onde tem que curtir. E tamo junto, voltamos amanhã. Um forte abraço. Deus abençoe você e tchau, tchau. O Bem Comum é um oferecimento. Dê Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos, realizando e protegendo sonhos. Siga @DeValorSeguros. Dr. Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número 1 de Joinville. Siga @Tiago F. Luiz Odonto. Lisboa espera por ti, receptivos e tours privados em roteiros diários exclusivos em Portugal. Experiências culturais e gastronômicas é com a Lisboa Espera por Ti. Siga no Instagram, @Lisboa Espera por Ti Tours. Hope Store, roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct @Hope Store Oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem em comum? Então entre em contato agora mesmo pelo @Bem em Comum e saiba como você pode voar com a gente. Bem em Comum.